queria agradecer, antes de começar, ao pessoal aqui do MAR pelo convite, agradecer a Bruna, ao pessoal da Escola do Olhar também, agradecer a presença de todos vocês aqui da Universidade das Quebradas que estão presentes aqui também, que é um projeto que eu tenho conhecimento, claro, mas eu nunca, enfim, presenciei, né, assim, nunca participei também, então me sinto um pouco feliz e honrado de estar aqui compartilhando parte da minha pesquisa com vocês. Tem um dado que eu acho, enfim, que me parece muito coincidente ou não de fazer essa fala aqui hoje, é porque mais ou menos há um ano atrás, nessa mesma sala, inclusive, eu defendi minha tese de doutorado, que é o que eu vou falar um pouco hoje. Então, é muito estranho e peculiar voltar um ano depois para voltar a falar da tese na mesma sala, num outro lugar, que me coloca muito mais medo e pânico, inclusive, do que a defesa da tese, né? Porque quando você compartilha a pesquisa com outras pessoas, a coisa vai tomando outra forma, você vai tendo outras respostas, enfim. Isso me deixa mais ansioso, digamos assim. Mas, enfim, vamos estar lidando com essa ansiedade. Só para me apresentar um pouco, meu nome é Rafael Fonseca, eu, enfim, terminei ano passado doutorado em História da Arte pela UERJ, tenho uma formação toda em História da Arte também, de graduação pela UERJ, fiz um mestrado pela Unicamp. Atualmente sou professor no Colégio Pedro II, na unidade do Engenho Novo, então dou aula lá há 7 anos, faz 7 anos essa semana também, o Pedro II, então, enfim, parece que essa virada de agosto para setembro tem vários aniversários aí, então faço 7 anos de Pedro II, dou aula de artes visuais para o primeiro ano do ensino médio, então basicamente o que eu trabalho com meus alunos é arte contemporânea, e do Pedro II eu comecei a trabalhar posteriormente com curadoria, então eu trabalho mais ou menos há uns 6 anos como curador, e atualmente sou um dos curadores do MAC Niterói, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Enfim, então esse é um pouco um currículo breve, digamos assim. Eu fiz uma exposição aqui no MAR, não sei se vocês viram, em 2014, chamada Deslize Surf Skate, quando o Paulo Reckenhoff estava na direção artística aqui ainda. Então também tem um carinho muito grande pelo museu. Quando a Bruna me convidou para essa fala, tendo em mente esse tema, né, que era a ideia de pensar construções do Brasil, se não me engano esse é o nome como vocês estão intitulando, né, esse semestre, Invenções do Brasil, enfim, achei que o que faria mais sentido para mim seria falar um pouco da minha tese de doutorado, enfim, como eu falei, que foi no campo da História da Arte. Então, assim, a minha tese, eu comecei a fazer uma pesquisa em 2012, ela tinha um ponto de partida específico, e esse ponto de partida foi indo para outros lugares. Eu vou compartilhar um pouco com vocês de alguns elementos dela e contar um pouco da história dela também. Na verdade, minha tese de doutorado, quem me orientou na UERJ foi a Maria Berbara, que é uma professora que é especializada em Renascimento, e a minha tese ela tinha um interesse inicial em pesquisar a relação entre morte e Brasil. Então, eu queria pesquisar e lidar com artistas que, de alguma maneira, se interessavam pela morte no Brasil, mas mais do que, enfim, a morte nesse sentido amplo, por artistas que lidavam com uma certa destruição de ideias clichê do que é o tropical, do que é o Brasil, do que é ser brasileiro, do que é a brasilidade, etc, etc. Aí, no meio do caminho, comecei um levantamento de obras que tinham a ver com essa ideia da morte, e aí, em dado momento, enfim, eu fazia parte de um grupo de pesquisa, fui apresentar um trabalho na Argentina sobre isso e fui percebendo que várias vezes aparecia a rede de dormir nessa imagem da morte. E eu comecei a ficar intrigado com isso e comecei a pesquisar as redes e aí comecei, enfim, um levantamento, isso foi 2012 até 2014, e lá para 2014 eu tinha aproximadamente 900 imagens que associavam a rede a Brasil, de alguma maneira. Imagens que iam desde o começo de colonização do Brasil até imagens de artistas contemporâneos como Opa Vará, que é um ponto de chegada, digamos assim, nessa fala, e acho que é bacana que eles vão estar com vocês logo depois. O Ernesto Neto já passou por aqui ou vai passar ainda? Já passou, né? Eu vou falar um pouco do Ernesto Neto no final também, enfim. Então, esses artistas acabaram entrando. E aí, num dado momento, eu me dei conta de que, olha, não fazia mais nenhum sentido fazer uma tese sobre a morte e fazia mais sentido fazer uma tese sobre a rede. Mesmo sendo eu uma pessoa, enfim, né, tão capricorniana, workaholic, terrível, então era curioso também para mim, tinha um lado quase terapêutico também de estudar uma coisa que eu, naquele momento, eu não tinha tanta intimidade com o uso dela também, né? Então foi interessante ter esse processo tanto da pesquisa quanto mais existencial. E aí eu comecei enfim, a tentar
pensar como que eu poderia circunscrever esse meu tema de pesquisa e qual que era o meu interesse, porque o arco temporal ele era enorme e eu tinha muito material. Então, eu comecei a lidar com alguns autores, enfim, que são muito interessados nessa ideia de analisar o discurso, né? Então, assim, o que me interessava, o que me interessa na tese da pesquisa é não frisar a ideia clichê de que, por exemplo, a rede é o lugar do preguiçoso, etc., mas sim dar um passo para trás e, pensando no tema de vocês, que é construções, né, do Brasil, entender como é que se construiu essa ideia de que a rede é o lugar da preguiça, por exemplo. Então, eu lembro que estava até falando com um amigo uma época, ele falou, mas sua tese é ridícula, porque você cai na coisa mais clichê, que é falar que a rede é do brasileiro e que a rede é do preguiçoso. Eu falei, não, minha tese quer entender como que isso foi construído historicamente, porque nada acontece à toa, nenhum racismo, nenhuma ideia sobre um grupo social nasce da noite para o dia, ele passa por um processo histórico de construção e de invenção. Então, claro, enfim, não vou ficar metralhando autores, mas é claro que tem nas minhas discussões, por mais que eu não me considere, digamos assim, um teórico da história, não é o meu interesse é muito mais analisar a imagem, né, e ter esse contato com a imagem viva, mas é claro que tem livros, enfim, como, sei lá, as discussões do Foucault, as discussões, tem o Roland Barthes, que é um autor francês, tem um livro chamado Mitologias, que ele fala como que as coisas se tornam algo mitológico. Tem uma série de autores que me interessam e que vão aparecendo. Só que, para começar, para deixar bem claro também um ponto de partida, eu trouxe essa citação aí um pouco longa, eu prometo que não vão ter milhões de citações assim, vão ser só umas 3 ou 4 no meio do percurso, que é de um autor que é o Peter Burke, que é um historiador da cultura, que ele fala sobre isso, que é a ideia de hibridismo cultural, a ideia de apropriação também. Então, eu só queria deixar isso bem claro, porque uma vez dei uma fala sobre a tese na UERJ, e as pessoas tinham uma espécie de, não é revolta, mas uma espécie de resposta um pouco dura com a minha pesquisa, porque diziam que a minha pesquisa era sobre apropriação cultural, e sim, ela é sobre isso. Então, assim, a minha tese não se trata, de certo modo, de pensar, por exemplo, nos usos das redes, que têm origem indígena, claro, em diferentes grupos indígenas. Não, a minha tese ela se interessa por pensar como que o colonizador se apropriou desse mobiliário colonial e como que esse mobiliário até hoje está aí na nossa vida e até hoje é embebido de uma certa ideia de mobiliário brasileiro. Então, eu lido totalmente com a ideia de apropriação cultural e penso como que essa apropriação se dá. Então, aqui tem esse trechinho do Burke, que ele fala, supõe-se que os conceitos nos ajudem a resolver problemas intelectuais, mas frequentemente criam problemas próprios. No caso da apropriação, por exemplo, o grande problema é descobrir a lógica da escolha, o fundamento lógico, consciente ou inconsciente, para a seleção de alguns itens e a rejeição de outros. No caso do sincretismo, além da lógica de escolha, o que precisa ser investigado em especial é até que ponto os diferentes elementos são fundidos. Quanto ao hibridismo, é um termo escorregadio, ambíguo, ao mesmo tempo literal e metafórico, descritivo e explicativo. Os conceitos de sincretismo, de mistura e de hibridismo têm também a desvantagem de parecerem excluir o agente individual. Mistura soa mecânico. Hibridismo evoca o observador externo que estuda a cultura como se ela fosse a natureza, e os produtos de indivíduos e grupos como se fossem espécimens botânicos. Conceitos como apropriação e acomodação dão maior ênfase ao agente humano e à criatividade, assim como a ideia cada vez mais popular de tradição cultural, usada para descrever o mecanismo por meio do qual encontros culturais produzem formas novas e híbridas. Só para pensar um pouco assim, como nenhuma dessas palavras é de um uso puro e que não possa ser criticado, assim. Então, mas são algumas palavras que a gente poderia pensar a respeito dessa minha pesquisa. E me interessa muito também, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, a ideia de invenção da tradição, de pensar que nenhuma tradição também existe por conta própria, e tudo isso é inventado, e tudo isso é também imaginado. Por exemplo, tem um autor que é muito importante para a tese, chama Benedict Anderson, que ele tem um livro chamado Comunidades Imaginadas, que ele fala, na verdade, que a gente, o poder estatal, né, cria a falsa ideia de nação. Então, por exemplo, vamos pegar o Rio de Janeiro mesmo, né? Uma pessoa nascida e criada em Ipanema, no Rio de Janeiro, não tem a mesma apreensão do que é ser carioca do que um cara como eu, nascido e criado de Carapaguá. Então, essa ideia de que a gente cria essa ficção de que estamos na mesma cidade, somos todos iguais, mas sabemos, especialmente na geografia cultural do Rio, que é super cruel, né? Que é quase como se fosse a Zona Sul, o centro e o resto da cidade, como vários amigos meus nascidos e criados na Zona Sul falam de modo muito infeliz. A gente sabe que essa ideia de pertencimento é falso. Então,
o Benedict ele fala que você tem 3 ideias, tem 3 conceitos: imaginação, a limitação e a soberania. Então, a limitação é a ideia de território, né? Então, por exemplo, pensando já em Brasil, essa ideia de que uma pessoa nascida no Sergipe é tão brasileira como uma pessoa nascida em São Paulo. Também, enfim, é um dado burocrático, mas é um dado também ficcional, né? Vide também o preconceito do Sudeste em relação ao Nordeste. A ideia de soberania, que é o poder do governo que, de certo modo, cria essa ficção, é essa ideia de imaginação, que são essas imagens criadas que dão essa falsa ideia dessa unidade de um Brasil. Enfim, são coisas que vão aparecer no decorrer da fala. Para começar, eu vou fazer uma fala aqui de modo bem cronológico e bem assim didático também, e pulando algumas coisas, porque, claro, é muito material e, enfim, a gente não vai ter tempo de falar de tudo. E, enfim, seria uma loucura querer falar de tudo. Eu queria começar com uns memes, que é como eu introduzo a tese, que são os memes que surgiram no Facebook durante o processo, não do impeachment da Dilma, mas durante o processo da segunda eleição da Dilma. Então, aqui, por exemplo, é um meme que é uma senhora negra deitada numa rede, com um celular na mão, atrás dela uma TV de LCD da Philips, né? Então, assim, você percebe que é um cômodo apertado, a janela está logo ali à esquerda, e aí tem escrito Mamatas do Brasil, a esse balão dizendo: alô, é da Caixa, já depositaram meu Bolsa Família, Bolsa Escola e o seguro-desemprego? E quem faz é esse cara aí, que é o Lucas Charge, se buscar no Facebook, salvo engano, o nome dele é Adilson de Luca, eu achei um perfil dessa pessoa, e é um cara que, enfim, obviamente mora no interior de São Paulo. Então, no caso, ele disseminava uma série de charges em que ele se utilizava da rede de dormir para, de certo modo, apontar para um grupo específico, que seria um grupo visto como preguiçoso, visto como folgado, visto como, enfim, lulista e visto como alguém que, usando um termo popular, né, mamava nas tetas do Estado, digamos assim. E eu acho que é muito interessante, muito cruel, né, e complicado perceber como ele se apropria de uma imagem que é de uma mulher negra deitada na rede. Então, ainda tem uma questão racial muito forte nessa imagem. São imagens que têm, assim, literalmente milhares de compartilhamentos, enfim, e que você perde um pouco quem é essa pessoa, quem tirou a foto, é uma grande apropriação virtual. Só que, ao mesmo tempo que a direita, digamos assim, né, tem esse tipo de imagem, você tinha no mesmo período um outro meme como esse aqui, que é urgente: nordestinos se mostram muito preocupados com preconceitos da região sul e sudeste e fazem protesto. Imagem forte, confiram. E aqui é a praia de Jericoacoara, no Ceará, e aqui é um lugar que é muito famoso, enfim, é top de Instagram esse lugar, que é uma área que tem esses pedaços de madeira, e vocês colocam as redes ali e ficam na rede deitados, enfim, ficam na rede já inseridos no mar. E aí, claro, é uma grande zoação com, especialmente, a cultura paulista e paulistana especificamente, e a crise hídrica. Então, a ideia de que eles estão tão preocupados com as falas preconceituosas do Sudeste, que eles estão protestando, eles fazem uma linha, né? Então lembram um protesto, relaxando, deitados na rede. Que era muito legal, porque é de uma página que, se não me engano, se chama Orgulho de Ser Nordestino. Então, de certo modo, é o contraponto da imagem que aponta para o negro da imagem anterior, então uma imagem que, de certo modo, se aponta e se coloca como um orgulhoso, alguém orgulhoso, orgulhosa de ser nordestino, de ter essa riqueza de recursos que São Paulo não tem. Daí, outra coisa que eu falava um pouco na introdução da tese, que são outras imagens, enfim, só lembrando que não são imagens que são arte, né, são imagens que são, a gente poderia chamar de cultura visual, né, são imagens que circulam em massa. Aqui é uma capa do jornal Expresso daqui, então PM acha a área VIP do tráfico, lá rolavam festas e bailes do bando da Serrinha. Era muito interessante perceber o que compunha uma ideia de área VIP, né? Tem aqui o que parece ser uma piscina, uma mesa de ping-pong, a rede e a churrasqueira. Então, a rede vira algo do privilégio, né? Então, ser VIP é poder deitar na rede e estar ali comandando o tráfico. E, por outro lado, esse que um amigo meu mandou, que é Sombra e Água Fresca, para o morador da rua Barão de Triunfo, no centro de Duque de Caxias, não tem tempo quente. O moço estendeu uma rede entre 2 árvores e ficou de patrão só na sombrinha. Então, isso me interessa muito também, porque é você pensar que é um problema social você escancarar um momento de ócio ou de aparente ócio deitado na rede, na esfera pública, e é muito coincidência ou não, curioso ou não, o fato de ser um homem negro deitado, capturado de costas na foto, não tem o rosto dele, né? Claro, então, enfim,
A pessoa não pode, teoricamente, nem entrar com um processo para apropriação da imagem, ele foi pego de costas, mas eu acho muito interessante o contraste entre ter esse corpo negro estendido aqui e ter esse termo, que a gente vai ver um pouco nas imagens do século XIX, que é o ficou de patrão. Então, assim, será que ele pode ser um patrão? Será que é uma ironia em torno dele estar ali como um patrão? Por que se utilizou essa palavra? Então, são essas coisas que parecem um pouco soltas, que parecem um pouco não pensadas no uso das imagens, que me interessam, que a gente pode ter aqui como um ponto de partida. Então, assim, entrando mais nas imagens que estão na tese nesse percurso, tudo começou para mim na pesquisa com o encontro com essa imagem aí, que é a imagem do Debré, que é um dos artistas que, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas um dos artistas que vem para o Brasil no século XIX e que tenta criar uma academia de belas artes aqui. Então, é uma imagem que muito me intriga, que se chama Sábio Trabalhando em Seu Gabinete, ele escreve isso embaixo da imagem, é uma aquarela, e é uma imagem que não virou gravura, né, porque o que acontece? O Debré, ele fez uma série de aquarelas, depois ele sai do Brasil, volta para a França e transforma em gravuras, em litogravuras, né, gravuras feitas em pedra, e aí ele dissemina como um livro pela Europa. Essa não virou, mas me intrigava muito ver que tipo de sábio é esse que aparece nos trópicos, né? Então, assim, você tem um homem com essa postura aqui, que é a postura que em toda a tradição ocidental da história da arte tem a ver com a melancolia, é a postura do sábio, do pensador, enfim, do Platão aos artistas, eles sempre aparecem, sempre. Há uma tradição deles aparecerem nessa posição, como se não conseguissem segurar o peso da sua própria cabeça. Ele está anotando alguma coisa, então aqui à esquerda você tem um álbum que parece desenhos, né, desenhos de anatomia, de peixe também. Aqui você tem uns animais aparentemente empalhados. Aqui você tem uma bagunça dessas folhas no chão também. E aqui você tem ele, claro, sentado em cima de uma rede. Assim. Então, sempre me intrigou muito pensar como que era também uma adaptação do mobiliário. Você não deita na rede, você estudar, você senta, e a cadeira mesmo onde ele podia estar sentado está desocupada, vira um lugar para ele virar, enfim, vira um escritório de estudos um pouco improvisado. Lá atrás, livros, o globo, um termômetro aqui, e aqui um outro desenho, uma pintura. Então, enfim, tudo começou um pouco daí do tipo, o que é um sábio no Brasil? O que é essa figura intelectual no Brasil? Ele está de roupão também e está de chinelo. Então, você pega a imagem, por exemplo, do intelectual na França, do Debré, na mesma época, né, é radicalmente diferente. Está um espaço fechado, obviamente não tem rede nenhuma. Então, era para tentar pensar um pouco a partir daí. E daí começou a busca toda pelas imagens. Então, eu vou dividir a fala em 3 momentos, que eu chamo de 3 vai-vens da rede. Né? Então, um primeiro momento parte das imagens da colonização do Brasil, em que essa ideia de um olhar estrangeiro sobre o Brasil é muito presente. Um segundo momento parte de imagens do modernismo no Brasil, ou seja, uma consciência que o Brasil é uma nação independente de Portugal, não mais um império, já uma república, e novas imagens, novas questões têm que aparecer. E um terceiro momento, que é o momento da arte contemporânea, digamos assim, dos anos 90 para cá, em que um grupo de artistas se utiliza das redes de dormir para ter, de certo modo, uma projeção internacional e falar de diferentes modos do que é o Brasil e do que é o brasileiro. E aí sim a gente tem o Ernesto Neto, o Tunga, o Opa Vará, enfim. Para começar aqui, a gente tem essa citação que é a primeira vez na história, né, digamos assim, da língua portuguesa em que as redes ganham esse nome. Não sei se vocês sabem, mas a gente só fala rede no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo se usa a palavra rede. Né? Todo mundo usa a palavra hamaca. O que acontece? Quando os espanhóis chegam no Caribe, no Panamá, eles percebem que os indígenas dormiam numa coisa chamada hamac, segundo a língua que eles falavam, e aí eles adaptam isso para o espanhol e vira hamaca. Então, por exemplo, você pega o inglês, é hammock, você pega o italiano, é hamaca, você pega o francês, é hamac, você pega o alemão, é rams, alguma coisa, então tudo vem de hamaca. O português, né, império que nos colonizou, tem uma outra apreensão da língua. Então, assim, em vez de eles pegarem como os indígenas encontrados no Brasil falavam, e aí o correto seria chamar de ini, porque ini é como em Tupi-Guarani se chama linha, né, que é como alguns grupos indígenas chamam até hoje a rede, eles olharam para a rede, acharam muito estranho, acharam que parecia uma rede de pesca e começaram a chamar de rede. Então, só a gente fala rede. Ninguém fala, por exemplo, net, por exemplo, vamos dormir na net nos Estados Unidos. Não, vamos dormir in the hammock, na hamaca. Então, aqui é o momento que o Pero Vaz caminha
A famosa Carta do Descobrimento fala sobre isso. 1º de maio de 1500, é uma carta que nunca foi publicada em vida, só é publicada no século XIX, então coisa que não se alastra também no século XVI. Então ele vai dizer assim: e o capitão mandou aquele degredado, Afonso Ribeiro, e a outros 2 degredados, que se fossem andar e misturar com eles, né? Eles, os indígenas brasileiros. E o mesmo disse a Diogo Dias, por ser homem alegre, com quem eles muito folgavam. Aos degredados ordenou que ficassem lá esta noite. Foram-se todos para lá e andaram entre eles. Conforme depois contaram, caminharam por bem 1,5 léguas até uma povoação composta de 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas como a nossa nau capitania. Eram de razoável altura, de boas madeiras, as ilhargas e cobertas de palhas. Todas se compunham de um só espaço, sem repartição de cômodos, com muitos esteios internos. E de esteio em esteio estava uma rede atada com cabos em cada esteio, altas, em que dormiam. Debaixo dela, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa 2 portas pequenas, uma em cada extremidade. E diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas e que assim os encontraram. Então é muito interessante, eu não trouxe mais do Pero Vaz, mas é interessante porque ele vai relatar é que os portugueses que eles trouxeram, que eram, claro, criminosos de Portugal, que eram trazidos como cobaias do Brasil para ver o que acontecia, né, se eles morressem, enfim, não fazia muita diferença o governo português. Eles dormiram uma noite com os indígenas e viram as redes, e, ao mesmo tempo, na sequência, ele fala que no dia seguinte eles convidam os indígenas a dormir dentro da nau, dentro da embarcação, e que eles acham muito estranho porque tem camas, né? E eles rejeitam e, enfim, e tem um problema para dormir. Então aí também é um relato desse encontro, né, entre culturas e desse começo da colonização também, que sempre se dá, claro, por um ato de violência, mas por um ato também de algum aprendizado, mesmo que cruel, entre ambas as partes. Então aqui uma imagem que, essa sim é a primeira imagem da história que representa uma rede. Então aqui é o Gonzalo Fernandes de Oviedo, que é um cara que era um governante, que ele vem para o Panamá com os espanhóis, fica no Panamá, administrando uma parte do Panamá por um bom tempo, e aí ele faz esse álbum, que é esse livro, né, que é o Sumário da História Natural das Índias, de 1526, e aí tem essa imagem da rede, ela é de terra firme. Então ele fala que é uma rede de algodão. E percebam também o que é muito interessante, que é um formato de rede que é também encontrado na América Latina nesse período, mas que nunca é associado ao Brasil, que é essa rede que é o quê? Que ela é presa, tem uma espécie como se fosse um bambu aqui, um outro aqui, dali saem as linhas, então é uma rede que ela é, na verdade, retilínea. Então ela é assim, né, digamos, que é muito comum até hoje nos Estados Unidos de ver esse tipo de rede nas casas, que é diferente da rede que aparece mais no Brasil, que é essa rede mais gota. Agora, só pensando na disseminação das imagens, né, porque a gente começou com memes, e os memes são o que disseminam as imagens no mundo de hoje, com o Facebook, mas nesse período, o que fazia as imagens correrem eram as gravuras, aqui no caso uma xilogravura, ou seja, uma gravura feita de madeira. Então, essas imagens que pouco a pouco vão levando para um imaginário europeu o que seria o Brasil, o que seriam as Américas. Aqui, seguindo, é um exemplo um pouco posterior da escola de Dieppe, que é uma escola de navegadores da França. Então, aqui é um atlas náutico. Então, lembrando assim, que desde o século XVI, um pouco depois que os portugueses chegam aqui, os franceses vinham ao Brasil com frequência, uma espécie de pirataria, invadiam o Brasil e tinham alguns conflitos com os portugueses. E aqui é uma imagem que tem uma representação da costa do Brasil. Aqui você tem uma imagem de 2 grupos de indígenas batalhando, né? Um com o arco e flecha, e um com esse outro instrumento, que é uma espécie de um tacape. E aqui do lado você tem essa série de árvores com as redes. Esse tipo de representação aqui, de 2 grupos batalhando, aparece todo o tempo nas gravuras. A gente não vai ver, enfim, elas aqui, mas aparece muitas vezes. E aqui sim é uma primeira imagem dessa rede que parece mais uma gota. Agora, o que é importante colocar para vocês, pensando historicamente também, é que, mais ou menos no final dos anos 40 do século XVI, 1540, começo dos anos 50, os franceses chegam no Rio de Janeiro e instauram aquilo que a gente chama de França Antártica, né, que foi uma tentativa dos franceses colonizarem a parte do Rio de Janeiro. Os portugueses estavam lá na parte de cima do Brasil, vinham descendo da Bahia para baixo. Os portugueses têm um conflito
com os franceses aqui, expulsam os franceses do Brasil, e aí é criada uma lei que proíbe a circulação de estrangeiros no Brasil. Então, o que a gente vai perceber no decorrer aqui também é que toda a circulação de não portugueses no Brasil é uma circulação que se dá de modo ilegal, o que vai explicar para a gente melhor porque que no século XIX tem um boom de estrangeiros querendo vir para o Brasil, porque não se conhecia muita coisa sobre isso aqui. Além disso, o que é muito interessante perceber também é que toda a imprensa dessa época na Europa é majoritariamente na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra. Ou seja, Portugal não tinha uma produção de estilogravura, de imprensa, tão forte como os outros países. Então, a produção de documentos, de relatos, de livros em Portugal era mais escassa. Então, curiosamente, assim, o relato que mais popular é no século XVI sobre o Brasil e que dissemina, aí sim, a rede para todos os cantos, é esse livro aí, que é o livro do Hans Staden, que é a História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, de 1557, que é uma história de um pirata alemão que vem ao Brasil 2 vezes e que nas 2 vezes tem um conflito com os indígenas, e em uma delas ele é preso, e os indígenas fazem uma série de rituais como se fossem devorá-lo e acabam não fazendo, não comendo o corpo dele. E aí também se começa com esse mito, né, assim, entre aspas, mito por um lado, não mito por outro, que é um pouco da ideia do canibalismo e da antropofagia, que é uma coisa que ele realça muito no relato dele. Ele até chega a falar que, por exemplo, que ele apenas não é comido porque ele tem medo, ele demonstra medo. A ideia é que você capture uma pessoa, seja aventurosa, que tem um outro senso, né, de coragem, que ele não apresenta. Isso aqui é a capa do livro. Então, assim, eu trouxe ela porque logo aqui tem um elemento, uma série de elementos reunidos aqui, que é um dos mais comuns nesse começo da circulação de massa sobre o Brasil, que é um indígena deitado na rede, comendo um pé, e do lado da rede você tem essa espécie de churrasco de corpo humano, né? Então, você tem várias partes aqui, cortadas, numa espécie de churrasco. Então, seria, digamos assim, uma espécie de um churrasco na laje canibal, né? Assim, uma coisa um pouco por aí. E aí tem uma série de argumentações históricas de por que esse tipo de reunião de elementos aparece. É sabido pelos relatos do século XVI que os grupos indígenas, por exemplo, os tupinambás, né, que tiveram muito contato aqui no Brasil por parte dos franceses e dos alemães, eles muitas vezes, ao lado da rede, colocavam uma fogueira. E aí tem uma série de possibilidades do porquê. Uns falam que era para espantar maus espíritos, uns falam que era para animais terrestres que podiam atacá-los, então a fogueira espantava, ou mesmo mosquitos. Uns falam que era por causa do frio. Então, a associação da rede com esse aparato aparece muitas vezes, e aqui no caso, claro, o Hans Staden, quem fez as gravuras, soube reunir de modo muito potente essa visão, claro, distorcida ou não, né, sobre o que poderia ser o Brasil, e associou isso a um churrasco e ao ato, né? Então, assim, você come, você dorme, você mata o outro. Isso é uma espécie de uma cadeia alimentar, digamos assim, numa imagem só. E o livro do Hans Staden apresenta diversas imagens em que esse suposto ato de canibalismo aparece. Aqui você tem, por exemplo, né, tanto um comer de corpo humano, quanto comer de peixes. Então, aqui, assim como o Pedro Vaz Caminha fala, uma rede do lado da outra, compondo um território de uma aldeia, ou enfim, dentro de uma espécie de uma oca mesmo. Então, ele vai se representar todo o tempo observando os rituais e escrevendo também sobre todos eles. Então, aqui ele fala, por exemplo, eles dormem numas coisas, redes, que chamam de ine na língua deles, e que são feitas de algodão. Amarram-nas acima do chão em 2 estacas. À noite, mantêm um fogo aceso e não gostam de sair sem fogo de suas cabanas no escuro para fazerem suas necessidades. Isso, portanto, temerem o diabo, que chamam de Ayangá e que frequentemente acreditam ver. Então, esse relato do Hans Staden, ele é, na verdade, o grande livro que permeia a Europa no século XVI. Tem livros também dos franceses que aqui tiveram, tem o Jean Delery e o André TV, um protestante, o outro um católico, que estão aqui no Rio durante essa crise com os portugueses, que tem outras imagens também, mas os Hans Staden são mais complexas, assim, são mais variadas também.
No século XVI tem essa imagem que ela é muito importante, que fala muito também do ato cruel da colonização, né, que é uma imagem do Jan van der Straat, que é um artista holandês, cujo nome, a italiana dele é Giovanni Stradano, que chama América. Ele lança um livro chamado Nova Descoberta, né, então um livro só com novas invenções, digamos assim, do humanista do século XVI, e uma delas, claro, não uma invenção, mas uma descoberta, é a América. Então aqui embaixo vem escrito Américo, né, ou seja, o Américo Vespúcio, né, o homem que chega na América pela primeira vez. Américo redescobre a América, ele a chamou uma vez, mas desde então ela sempre esteve acordada. E aí essa imagem, alegoricamente, tem uma série de elementos, enfim, muito claros quanto à mensagem, né? Primeiro, a América aparece com uma mulher nua. Então, claro, né, como boa tradição das representações de continentes, né, você tem a Ásia, a África, a América, a Europa, elas sempre aparecem como mulheres, porque os substantivos são sempre femininos. Aqui, no caso, ela aparece nua como uma representação de uma indígena, né, não à toa tem, segundo historiadores, esse elemento decorativo aqui, o elemento de cabeça, são elementos tupinambás, assim como essa arma aqui ao lado também. Tem a rede, e essa rede retilínea, como eu mostrei, do Oviedo, né? Então essa rede mais de uma América andina, digamos assim, ou mesmo da região do México. Essa figura que está nessa paisagem exótica, cheia de animais selvagens, está na terra, e aí, como a gente lê da esquerda para a direita na tradição ocidental, a imagem também vem da esquerda para a direita. Chega o Américo Vespúcio, adentra o território, metaforicamente, um homem adentra a terra virgem da mulher, né? Então tem uma relação sexual aí também nessa imagem, se você quiser pensar por esse lado. Então, do mesmo modo, da água você vem para a terra. Então, daqui para cá, ou seja, em 1/3 da imagem, na verdade, em 1/4, você tem a embarcação, o sinal da igreja, um brasão de uma, enfim, de uma nação, enfim, ele está todo vestido, um compasso de medição também. Então, a chegada de um pensamento colonizador europeu e eurocêntrico para dominar esse espaço aqui do lado direito. E essas imagens vão circulando pelo século XVI até a gente chegar na imagem, na série de imagens que efetivamente é a mais famosa, porque foi feita por um editor de livros que tinha um projeto de representar todas as nações não europeias do mundo, que é o Theodor de Brie, que é um holandês, também em formação como artista, que faz imagens como essa, que aqui no caso é uma imagem de um enterro, né? Então aqui você tem um momento que é muito relatado pelos viajantes também, de uma pessoa doente na rede, de um processo de choro, né, assim, de lamentação pela doença da pessoa e de tentativa de cura, e aqui no momento posterior, uma imagem de um enterro. Agora, o que é muito interessante a gente pensando em circulação de imagem, é como que as imagens, assim como hoje em dia a gente tem essa discussão sobre o que seria pós-verdade, né, com o Facebook, com o YouTube, etc., é que as imagens estão sempre o tempo inteiro roubando outras imagens. Então, claro, esses caras nunca estiveram no Brasil, eles tinham uma noção muito por tabela do que seria o Brasil e por relatos de outros livros. Então, quando você pega o Theodor de Brie e pesquisa outras gravuras da época, você pode perfeitamente fazer uma colagem de coisas que ele se apropriou. Então aqui, por exemplo, é uma cena do Hans Staden, que eu mostrei para vocês agora, é exatamente igual, na verdade, né? Uma mulher com a mão na cabeça em ato de choro, 2 pessoas enterrando essa figura, você volta para cá, ele rotaciona o corpo da mulher, mas o princípio é o mesmo, e essa imagem aqui de baixo vem desses livros dos franceses, se não me engano agora são imagens do Jean Delery, que tem essa cena aqui, em separado dessa espécie de pajé, com essa pessoa morta aqui, as mulheres chorando aqui e essas duas chorando também. Então, ele realmente se apropria, faz uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V, e assim as imagens iam disseminando, e assim ideias sobre o que é o Brasil iam se ampliando com o passar do tempo também. Só como uma curiosidade que eu acho importante compartilhar, para a gente pensar um pouco sobre eurocentrismo e sobre essa noção de alteridade, né? Ou seja, essa relação do indivíduo e do outro, como que você constrói uma imagem a partir do outro, pelo não conhecimento, pelo preconceito, enfim, pelo medo também que o outro às vezes dá. Eu contei no meio da pesquisa essa
salva de prata, é um disco, né, assim, de prata, tipo um prato que pode ser tanto decorativo quanto também para alimentação, que é muito interessante, está no Palácio da Ajuda, lá em Lisboa, e é uma salva que, quando eu li a descrição, falava assim, cortejo de rei na África. O termo que dizia era isso. Eu pude ver a salva de perto, tirei umas fotos. Aqui no centro você tem um brasão português, e aqui você tem uma representação de um friso, de uma narrativa que acontece num território que não sabe exatamente aonde é, mas como tem a presença de tâmaras, há quem acredite que seja em Madagascar, que era já parte do território português. E no detalhe aqui, como vocês podem ver, você tem duas pessoas que têm traços negroides, né, carregando aqui uma pessoa deitada numa rede. Então, tem que estar apoiado aqui, tem uma proteção para o sol, e uma pessoa carregada aqui, e essa pessoa, quando você vê no detalhe, numa imagem melhor que essa, também dá a impressão de ser negra. Ela também tem traços que poderiam levar para tal leitura. Agora, o que é muito interessante perceber nisso é a presença, aparentemente, de sapatos. Então, assim, a gente sabe, claro, da presença de imperadores em Madagascar, até mesmo imperadores luso-africanos, digamos assim. Só que esse cara que aparece aí, aparece usando sapatos, então você fica num estado de dúvida, você não sabe se é uma representação do colonizador lá, ou se é um representante da colonização de lá mesmo, então joga você numa espécie de dúvida. O que é interessante perceber de toda maneira já no final do século XVI, qualquer coisa que fosse o outro, que parecesse com algo estranho, já era rapidamente associado à rede. Então você tem imagens da Ásia, imagens de outras colonizações, por exemplo, do Congo, já era francês no século XVII, de pessoas em rede também. Então a rede vira já uma coisa do exótico, uma coisa desse diferente, digamos assim. Bom, agora a gente faz fazer um salto e pular aí 200 anos. Então, na verdade, assim, na minha tese, eu analiso um pouco a colonização holandesa em Pernambuco. Tem várias imagens também que a rede aparece, mas chegaram um pouco demais. Então, eu vou dar esse salto que tem a ver com a mudança de lei do Brasil, que acho que é importante pensar um pouco, que as imagens mudam muito depois disso também. Aqui, bem, em 1808, como vocês sabem, Dom João VI foge de Portugal por medo de Napoleão, chega correndo no Brasil, desesperado, com a corte inteira, biblioteca no navio, etc. e tal. E aqui fica. Vocês devem saber também que esse é o único caso na história mundial em que o colonizador muda para a colônia. Nenhum caso na colonização espanhola, francesa, holandesa isso aconteceu. Nunca um imperador da colônia vai para a capital da colonização. Chega no Rio, 1816, como talvez vocês saibam também, é quando chegam esses artistas franceses, nisso que a gente chama depois de missão artística francesa, né? Chega o Debré, o Grandjean de Montigny, vários outros artistas que tentam criar uma escola de belas artes no Rio de Janeiro, e a escola só vai ser criada em 1826. Então, tem 10 anos, 16 a 26. Quando Dom João VI chega aqui, uma das primeiras leis que ele muda, que faz, enfim, a história cultural do Brasil mudar, é a lei da abertura dos portos. Então, ele abre, finalmente, os portos para as nações amigas. Então, a partir desse momento, qualquer nação amiga de Portugal podia vir ao Brasil. Ele faz isso também num ato de desespero, porque ele não queria o isolamento de mercadorias e de bens aqui também. Uma vez que ele abre os portos, os intelectuais, artistas, enfim, mais diversas pessoas lá da Europa criam uma espécie de um boom de Brasil, um boom de curiosidade também, e vem várias pessoas aqui estudar o que diabos é o Brasil. E aí a gente tem uma primeira grande leva de imagens a respeito disso. Tem um dado técnico também que a gente tem que falar um pouco, que, enfim, se no século XVI você tinha gravura em madeira, que era um processo artesanal, mas um processo mais lento, o livro era muito caro, no século XVIII vem finalmente a litogravura, ou seja, gravura em pedra. Então você faz em pedra e com a pedra você faz milhares de cópias, se você quiser. Como exemplo, eu trouxe aqui para a gente começar a pensar esse século XIX, esse cara que é uma figura muito peculiar, que é o Maximiliano de Wied, Neuwied, eu acho que é assim que fala o nome da cidade, até hoje, meu alemão é péssimo, não consegui aprender direito a falar esse nome, que ele vem para cá, ele é um príncipe, na verdade, ele é de uma família com muita grana, ele é muito amigo do Humboldt, que é um naturalista muito famoso, cientista que anda a América inteira, e ele vem aqui e faz várias aquarelas dos indígenas da rotina no Brasil. Aqui, no caso, vem mais chamada
índios puris em sua cabana em 1816. Como dá para ver um pouco nessa imagem, é um cara que nitidamente não tem um domínio anatômico e da técnica de representação dos melhores. Você repara que esse corpo desse homem no meio da rede é um corpo um tanto quanto desproporcional. Parece que ele, né, parece que é um manequim virado com a cabeça para o lado direito dele. Assim como, enfim, a composição ela não é uma composição clássica na medida que você não tem um grande destaque de uma figura da imagem. Sim. Uma vez que ele volta para a Europa, dessa estadia dele, ele ficou 2 anos no Brasil, ele publica um livro com as imagens dele do Brasil. Ele não faz a gravura, porque ele não tem o domínio da técnica da litogravura. Ele convida um artista, um gravurista profissional, e o gravurista faz as imagens. Então aí a gente começa a ter um processo, mais uma vez, pensando em construção do Brasil, de apropriação e de mudanças das imagens. Então, aqui no caso, para você criar uma narrativa mais coesa, com uma unidade narrativa maior, o artista faz o quê? Mantém a mulher e a criança embaixo, com esse macaco sendo queimado num churrasco aí, a criança brinca com a mulher, o homem olha para a mulher, tem um jogo de olhares aí, e uma comodidade do corpo masculino aí também, e o cachorro sai dessa postura meio, né, assim, olhando para o nada, digamos assim, e fica sobre ele mesmo. E essa vegetação cria uma moldura para a própria imagem. Então, essa imagem, enfim, começa a circular pela Europa, começa a se criar uma ideia mais profunda também, né, do que são os indígenas no Brasil, lembrando que é um grupo específico, os puris. E, num terceiro momento, um outro artista, que é o Hippolyte Taunay, vai criar uma outra adaptação da imagem, em que você tem a mulher preparando o churrasco, o homem nessa postura ligeiramente, né, melancólica ali em cima da rede, e a criança, ou talvez um mini adulto, né, ali à esquerda, e uma figura lá no fundo. Então, só para a gente pensar de novo como que essas imagens vão girando e uma vai se apropriando da outra. Hã? Ah, tá. Obrigado. Até a gente chegar num caso como esse aqui do Debré, ele vai fazer uma imagem, voltando para ele, né, o Debré, que ele cria esse livro, que também, enfim, é muito importante, né, que é a Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil, ou seja, que é um relato do tempo que ele morou no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, mas o Debré, sabidamente, se apropria de várias imagens. Então, ele tem uma imagem que é um grupo de habitações indígenas, digamos assim, e numa das imagens da habitação ele mostra isso aí, que, a meu ver, é uma citação a essas imagens anteriores. Agora, outro grupo de artistas, cientistas, intelectuais, enfim, não está tão preocupado com a relação entre a rede e os indígenas. Então, isso é muito interessante perceber que é no século XIX que imagens como essa aí aparecem, que são imagens que dizem muito do que era um Rio de Janeiro, obrigado, e uma colonização no Brasil. Aqui é um cara chamado Henry Chamberlain, que ele é na verdade, um militar inglês, que ele mora no Rio de Janeiro, e ele faz o primeiro livro da história, também com vistas do Rio de Janeiro. Então, se chama Vistas e Costumes da Cidade e da Vizinhança do Rio de Janeiro. E aqui é super interessante, super cruel também. Você tem uma representação do que seria o centro do Rio, né? Um prédio ali ao fundo que até talvez recorde alguma coisa de um paço imperial, digamos assim. E aqui à frente tem a rotina do Rio. Então, você tem basicamente uma mulher branca deitada na rede, com essa cortina que eles chamavam muitas vezes de serpentina, né? Que é o que cobria o corpo do sol. Então, ela olha o espectador. Ela é carregada por 2 homens negros, os 2 homens descalços, mas, para os padrões da época, bem vestidos. Então, tem a unidade da nobreza da rede, da serpentina e desses homens. À esquerda, uma mulher vende abacaxis, à direita, um homem carrega, enfim, o que parece ser palha, alguma coisa relativa à agricultura. E ele chama isso de arrede. E ele vai explicar num texto, né? Feita comumente de malhas de algodão, de várias cores, adornada com franjas, a rede servia para condução por escravos de damas de classe média. É guarnecida com uma almofada para encosto e uma coberta ou cortina listrada de cores berrantes, jogada por cima do bambu em que é dependurada. Quando a dama quer parar, os carregadores enterram os paus de suporte no chão, apoiando as pontas de bambu nas torquilhas de ferro, providas para tal fim nas extremidades.
até que a patroa resolva prosseguir. Elas são carregadas numa marcha de 4 ou 5 milhas a hora, raramente vista na cidade. Hoje em dia, a rede é, no entanto, comum nos arrabaldes e no interior, e muito usada entre as mulheres da nação cigana, que se encontram em muitas partes do Brasil. Então, só um detalhe que eu não comentei, que é interessante comentar agora. Na verdade, gente, a rede, até meados do século XIX, era o grande mobiliário do Brasil. Você não tinha produção de cadeira, você não tinha uma produção de cama, isso era uma coisa sobre pessoas com muito dinheiro no Brasil. Tem um caso famoso de um bispo, eu acho, que vem de Portugal para São Paulo e que ele reclama em São Paulo no século XVIII, isso, 1700 e pouco, que não tem cama e um fazendeiro dá a cama para ele e é um ato assim de polêmica, de documentação, tem tese sobre isso, porque era um ato de invasão, né? Alguém dá a sua cama para o outro. Então todo mundo dormia na rede. Mas o que, de certo modo, ele começa a falar aqui é que nesse momento, 1822, na cidade, ou seja, no Rio de Janeiro, a rede era uma coisa vista como algo talvez não tão não tão civilizado assim. Agora, a rede é o que possibilita que as pessoas brancas sejam transportadas, mas, ao mesmo tempo, e aí é muito cruel, a rede é o lugar também em que o corpo negro é enterrado. Por quê? Não só o Chamberlain, mas o Debré, dentre vários historiadores dessa época, falam que a rede é o modo mais barato de você enterrar alguém. Uma rede custava muito pouco. Então, a maior parte das pessoas, quer dizer, a maioria da população negra no Brasil era enterrada envolta numa rede. Então, você enterrava numa rede, cavava um buraco, jogava a pessoa ali dentro. Então, ele faz essa imagem, e é interessante perceber que é uma imagem que vem poucas páginas depois do enterro de negro. Então, assim, todo aquele ligeiro luxo da imagem anterior, né, com o passo ao fundo, a serpentina, nananã, desaparece. Tem 2 homens negros bem maltrapilhos na imagem, também descalços. Essa rede, que é feita de material nitidamente mais pobre que a anterior, e é coberta também. Então, você tem um esconder o corpo. E aí, na tese, era muito interessante que eu ficava percebendo como que o corpo branco sempre aparece na rede e o corpo negro é sempre escondido porque é um corpo de um cadáver. Né? Então, você tem não é uma crítica social, porque esse cara não estava interessado exatamente em criticar, mas tem um apontamento social que é muito interessante. O branco era enterrado em caixões. Assim, dependia do branco também, né? Porque falando de Brasil, você tem uma hierarquia e vários tratos sociais. Mas tem uma imagem que eu não trouxe aqui, mas se tiver internet depois eu posso mostrar, do Debré, que é uma imagem muito boa, que ele mostra ali perto de onde seria a Candelária hoje em dia, e chama Enterros no Brasil. Aí você tem assim, vários tipos de enterro. Então você tem assim, uma pessoa numa hiper-charrete com um hiper-caixão, uma pessoa num caixãozinho mais humilde de madeira, e você tem diversos tipos também de enterro na rede. Tem uma imagem no Debré também, que é o enterro de um rei africano na rede. Então, esse terceiro de fora é hiper decorado, é lindo. E você tem uma imagem de uma pessoa mais pobre também negra na rede. Então, você tem hierarquias do enterro, né? Mas olha só, essa hierarquia não foi só com a população negra, não. Você conhece bem o Nordeste? Conheço alguma coisa do Nordeste. Até hoje, no Nordeste brasileiro, se faz sepultamento de pessoas brancas em rede. Sim. Até hoje. Está mais associado, veja bem, eu acho que está mais associado à condição econômica também e, de alguma maneira, a alguma tradição muito conservadora. Se você pegar o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, você vai ver lá que ele coloca a rede como no cenário do sepultamento do personagem. Né? Então, quer dizer, a história da rede é muito rica, mas eu creio que onde eu percebi que ela é mais utilizada historicamente são das regiões norte e nordeste. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é José Emerson. Então, José, isso que você falou é super interessante, porque assim... Inclusive, não sei se você, só para completar a questão da origem da rede no Brasil, existe uma lenda indígena, e eu não sei se você teve acesso a ela. Eu não me lembro mais qual foi o povo indígena que onde surgiu essa lenda, porque eu tive contato com essa lenda já há algumas décadas, eu até tinha essas anotações ao roteiro, mas diz a lenda que a rede foi presente
de um cachorro a uma tribo indígena. E é muito curiosa essa lenda, né? Porque nessa lenda indígena o cachorro tinha autoridade, o cachorro fala, o cachorro, enfim, é um personagem importantíssimo dessa cultura indígena, e ele chega numa tribo com um pacote debaixo do braço, da lenda, e faz o contato com a tribo, pede para dormir aquela noite na tribo, e os índios deixaram ele dormir na tribo, colocaram lá a oca à disposição, e ele falou que não precisava. Ele foi lá para fora e amarrou a rede entre duas árvores do lado de fora. E toda a tribo ficou estupefata com aquilo. E no dia seguinte foram lá conversar com o cachorro, o pajé foi conversar com o cachorro, para ficar com a rede, para adquirir a rede. Né? E aí o cachorro fala assim, olha, eu posso até trocar a rede, dar essa rede para vocês mediante uma troca. E aí ele sugeriu ao pajé que eles fizessem uma grande festa, comessem bastante, e que durante a noite presenteariam a ele o que ele queria, que era um banquete consequente do banquete dos índios. Você já imaginou o quê, né? Então os índios passaram a noite comendo, e escondiam no mato e deixava lá. E aí o cachorro se banqueteou e no dia seguinte deu a rede para os índios. Assim, só antes de passar a palavra para ele, que ele está com a mão levantada, só fazer um comentário para não me perder aqui, que é o seguinte. Sim, a questão, a rede, isso, eu estou total de acordo, ela está sempre associada a um extrato social. Agora, a gente tem que pensar assim, eu estou aqui nesse momento em 1822. 1822, o Brasil, ele, claro, tem uma população em Pernambuco, na Bahia, mas eu estou focado no lugar em que as pessoas que criavam imagens estavam mais baseadas, que era o Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Então, assim, você tem nesse mesmo período, por exemplo, o Henry Coster, que é um fazendeiro de Pernambuco, criando imagens em que a rede também aparece. Isso é super interessante. Agora, essa associação que você falou agora, que faz parte do meu segundo vai e vem, da rede com o Nordeste, é uma invenção genial de um grupo de intelectuais nordestinos, porque a rede ela sempre foi disseminada por todo o Brasil, só que, claro, que nos lugares mais próximos do mar, ela era mais disseminada. Você não tem, por exemplo, imagens de pessoas na rede em Porto Alegre, entendeu? Isso não acontece. Mas essa ideia de que a rede é algo próxima da cultura nordestina é uma coisa que é muito interessante, que ela é criada, assim como a ideia da região Nordeste, do Ariano Suassuna, da cultura popular nordestina, da arte popular nordestina, de Mestre Vitalino, etc., são grandes invenções de um grupo de intelectuais. Isso é muito rico também. E é interessante pensar também como, tanto por um costume anterior, desde a colonização, quanto por uma invenção desse pertencimento regional, digamos assim, tradições como o enterro em rede acontecem, não só no Nordeste, como você falou agora, né? E Nordeste, assim, né? Sempre entre aspas, que é uma região enorme, que a gente chama desse nome, quanto também no interior de São Paulo. Nordeste. Hã? Nordeste é Nordeste. Sim, mas eu quero dizer assim, há Nordeste e Nordestes, né? Bahia não é igual a Pernambuco, não é igual a Sergipe. Então, por isso que eu tomo um cuidado de falar Nordeste entre aspas. Amigo, olha só, eu conheço o Nordeste todo. Que bom. Eu nasci lá e trabalhei em todos os estados do Nordeste. Que bom. Encontrei rede em todos os estados e em todas as cidades que eu fui. Sim, desde as capitais até os interiores. Mas eu estou falando exatamente a mesma coisa. Em algumas cidades, em alguns lugares, em algumas regiões, é aquilo que você falou. Era o único mobiliário existente. No Piauí, eu tive que, durante uma viagem de trabalho, lá no meio da Caatinga, eu tive que pernoitar numa cidade, num lugarejo, e eu tive que dormir em rede. E para mim, apesar de ser nascido e criado lá, sempre foi muito incômodo, porque eu sempre fui o corpo muito comprido. E quando eu era criança, botavam-me para dormir em rede de criança, mas eu era uma criança grande. Sim. Quando eu fiquei adulto, o problema continua existindo. Então foi uma noite horrível porque me deram uma rede pequena para dormir. Tá. Numa outra ocasião eu estava em Barreiras, no interior da Bahia, numa época que Barreiras não era como é hoje, uma cidade enorme, e eu fui me hospedar numa hospedaria, cheguei à noite na hospedaria, e não teve outro recurso do que dormir num quarto com mais 5 pessoas em 5 redes. Mas olha só, desculpa
Desculpa, tá, mas desculpa te cortar, mas olha só. Isso você está falando da rede, que faz todo sentido, está falando de um uso antropológico da rede. Ela aparece em todos os cantos. Eu não conheço o Nordeste certamente tão bem quanto você, não nasci lá, mas já viajei com alguma recorrência para lá. O que me interessa aqui é quando isso é transformado em imagem. Então, é claro que você vai poder me contar, e não é o nosso tema aqui, a gente vai acabar dispersando, a gente entrar por aí, 1000 relatos seus sobre a rede, e qualquer pessoa do Nordeste vai ter. Mas a questão é, quando isso vira imagem e cria um discurso sobre o que é o Brasil, vira outra coisa, e é esse que é o nosso interesse da fala aqui. Deixa eu passar lá para ele a pergunta. Eu não tenho uma resposta sobre a origem da rede, mas quando eu olho a rede e ouvindo você falar, como qualquer coisa que tradicionalmente o homem usa e vem fazendo ao longo da história, eu tenho que fazer perguntas outras, e perguntas à natureza, perguntas ao meio ambiente. E quando eu vejo uma pessoa... Porque a gente tem também em algumas regiões do Brasil o uso da esteira. Sim. E a gente tem que fazer algumas perguntas à natureza também, porque esteira aqui, rede ali. Sim, sim, sim. E a rede protege o homem dos rasteiros. Então, a rede retira o homem do chão. E também, quando a gente olha para a rede, a gente vê aconchego. Sim. A gente vê também útero. A gente vê o ovo. Tem a posição fetal, né, da rede também. E a gente vê até proteção moral, porque a criança está dormindo na rede ao lado, o casal está fazendo outro filho na rede ao lado. Então, tem algumas coisas que a gente pode perguntar à moral da época, ao meio ambiente, a essas coisas, porque a tudo que... E até o clima, se está calor, eu abro a rede, se está frio, não precisa cobertor, eu fecho a rede. Exatamente. Então tem algumas coisas que no andar do tempo e no correr da carruagem, aí vem a questão da moda, a gente fala empoderamento, eu vou falar empossamento. As pessoas possuem o hábito do povo, bota um bordadinho aqui e fica bonito e leva para a corte. Sim. Não, faz todo sentido, sim. Agora, só uma coisa que eu acho interessante, você falou a questão do aconchego, né, da rede. É muito interessante que, assim, há um tempo atrás, eu fazia parte de um site, aquele Couchsurfing, não sei se vocês conhecem, que é um site que você abriga uma pessoa na sua casa, pode ser gringo ou não, brasileiro ou não, de graça. E aí eu tinha uma cama de casal minha, nem era de casal, era de solteiro, e eu tinha uma rede. Então, combinei com as pessoas assim, eu botava no meu anúncio, olha, eu te recebo na minha casa, mas eu tenho que dormir na rede. Aí recebi gente de Hong Kong, gente da Holanda e tal. E era muito louco porque, assim, essa ideia de aconchego que você fala, que eu compartilho, porque a gente conhece a rede, como ele falou desde pequeno, é uma ideia que, para um gringo, por exemplo, eu lembro que o cara de Hong Kong, eu pedia para pessoas dormirem na rede, fazerem um relato, como é que foi dormir. O cara de Hong Kong fez um relato assim, que foi a pior experiência da vida dele, que ele não conseguia sentir nenhum aconchego estando ali, que era horroroso. O cara da Holanda falou também, é uma experiência horrorosa. Agora, foi muito louco que depois esse cara da Holanda, ele comprou uma rede, levou para Amsterdã, que faz frio pra caramba, vocês sabem, e aí depois passou um ano, a gente virou amigo, ele me escreveu e falou assim, cara, hoje em dia, vez ou outra, eu consigo dormir e entendo melhor também. Então é muito bacana você ver assim, como que essa ideia do aconchego também é uma ideia construída. Eu dei uma fala igual a essa ano passado na Inglaterra, e na plateia tinham pessoas que nunca tinham visto uma rede na frente delas, nunca viram. Agora, assim, uma coisa, pegando isso que ele comentou ali, eu quero só frisar, pessoal, essa ideia, porque eu acho tanto a fala dele quanto a fala dele anteriormente, falam muito das coisas da tradição. Você falou agora assim, não, porque a nossa tradição tá colado, tá grudado. Eu só estou tentando contribuir aqui dizendo assim, que toda tradição é inventada. Então, assim, por exemplo, essa ideia de que, sei lá,
a música, vou dar um exemplo bem nada a ver com isso, que a música pop inglesa tem essa coisa meio melancólica, meio, sei lá, Pet Shop Boys, por exemplo, isso é uma invenção. A ideia de que, por exemplo, os escoceses usam saia, isso é uma invenção do século XIX. Os escoceses nunca usaram saia na história deles. Isso é uma invenção que é criada com uma finalidade turística, discursiva. Então, assim, a ideia de que a rede é lugar do aconchego, ou que a rede é uma coisa do Nordeste, ou como eu gosto de falar, e repito, dos Nordestes do Brasil, ou a ideia de que a rede é um lugar do estar colado, que isso sim é algo do brasileiro, é tudo inventado. Então, assim, tem muitas ideias que a gente repete, que sempre vem de uma experiência do real, uma experiência da vida, mas são inventadas com alguma intenção. Então, voltando aqui para o Henry, para essa gravura do enterro do negro, ele fala assim: essa gravura mostra a maneira pela qual os negros mortos são levados ao cemitério destinado ao seu enterramento, o cemitério da misericórdia. O cadáver é costurado dentro de um saco rude e depois colocado em uma rede, pendurada por uma vara e coberta com um cobertor velho. Assim é carregado para a fossa por 2 negros, sem cerimônia nem lágrimas. Murmura-se uma prece diante do cadáver. Deixa eu ver aqui. Obrigado, gente. E a terra é jogada por um dos carregadores, enquanto o outro, com os pés e um pedaço de pau, soca a terra sobre o corpo. Isso feito, vão-se embora. Eis o enterro simples de um negro. Então, uma descrição assim, que ela é bem trágica, na verdade, por mais que não tenha nenhum interesse de uma exata crítica social. E aí a gente percebe, num terceiro grupo, digamos assim, dessa imagem do século XIX, do mesmo modo que eu mostrei as imagens dos índios puris, e agora as imagens do enterro do negro, dos negros carregando a rede, você tem essas imagens do Rugendas, que é um artista alemão que também esteve aqui, que mostra como a rede é o lugar dos brancos também. Então, aqui é uma imagem de uma família de fazendeiros. Você tem aqui as pessoas nitidamente se divertindo com violão em torno da rede, né? Todos, né, cristãos, um retrato aqui, a janela. E aqui ao lado uma família em que até tem uma criança branca brincando com as crianças negras. Então, aqui eu acho que entra aquilo, voltando para os jornais que eu mostrei no começo, dessa frase do fulano estava de patrão na rede. Aqui você tem um feitor sentado na rede, observando, né, o transporte de uma leva de negros sentado. Então, ele tem esse direito, digamos assim, cruel, social, desse poder, de poder estar na rede, enquanto os outros são representados como se não compartilhassem desse mesmo poder. Então, tá, agora vamos para nosso segundo vai e vem dessa fala. Então, vamos abandonar um pouco a colônia, a colonização do Brasil, e vamos pensar algumas outras questões. Isso aqui é uma caricatura de 1861. Então, só recapitulando um pouco de história do Brasil também, que você tem, em 1822, o Brasil é independente de Portugal, mas seguimos com um problema que nos percorre até hoje, né, que o Brasil era um império, então você é independente, você não vira república, você segue sendo um império, e é sabido também, né, vamos combinar que foi uma independência que foi um acordo de cavaleiros, né, o filho do imperador português vira imperador do Brasil, é tipo, você não teve nenhuma grande revolução, nenhum grande derramamento de sangue para proclamar essa independência, e depois, em 1889, o Brasil finalmente vira república, e aí você cria uma série de problemas para a produção de arte e imagem. Ou seja, se os nossos professores de arte no Brasil eram todos europeus, franceses, como que a gente poderia fazer uma arte brasileira? Como que eu posso fazer arte brasileira se quem me dá aula é um francês? E depois, posteriormente, como que eu posso fazer arte brasileira se eu estou num império cujos herdeiros são filhos do imperador português? Então, são muitas questões que aparecem. Essa imagem aqui é de um 861, é ainda de um europeu, então percebam assim, que a gente até agora não viu nenhuma imagem feita por um artista brasileiro, entre aspas, é o Heinrich Floys, que é da Semana Ilustrada. É interessante mostrar essa imagem por quê? Porque é invenção justamente do jornal, e mais do que o jornal, das revistas ilustradas no Brasil. Então a imprensa é tão avançada que você pode fazer revistas com ilustração e vender no Brasil. Tinha uma circulação muito restrita, porque a população letrada no Brasil não era muito grande, claro, mas elas já existiam no Rio de Janeiro. Então, aqui é uma imagem que parece um personagem que é muito comum nas caricaturas dele, que é o Senhor Semana, e aqui é um personagem chamado Menino. Então, assim, o Floyd era favorável à escravidão no Brasil, era favorável à gestão do Dom Pedro II. Então, no caso, sempre funciona assim. O Senhor Semana pergunta coisas para o menino, para o moleque, e o moleque responde a ele para que o Senhor Semana, enquanto intelectual,
dê uma resposta, né? Fale algo sábio. Então você vê que o senhor Semana, pintando uma imagem, tem um índio nessa postura melancólica, tem 3 troncos: lavoura, indústria e comércio. Então aqui embaixo. Esse quadro é para a exposição da Assembleia Geral. Sabe isso que representa? Não, senhor. Pois houve, moleque, é o Brasil sustentado por 3 grandes troncos: a agricultura, comércio e indústria. Porém, o comércio tem muitas folhas e poucos frutos, e a indústria está completamente seca. Só a agricultura floresce, mas sabe Deus como. Então, assim, essa é uma das primeiras imagens que vai associar a rede a isso que a gente associa o tempo inteiro, até hoje em dia, como se fosse algo muito comum, que é a ideia de preguiça, que é a ideia de fracasso, que é a ideia de tempo lento, etc. e etc. Então, até meados do século XIX, a rede é um mobiliário e ponto. Ela nunca aparece como algo do preguiçoso. Não há um relato, por exemplo, dos indígenas falando: ah, esse é um indígena, está na rede, ele é preguiçoso. Não, isso não aparece. Isso aparece aqui por quê? É um momento também de uma crescente modernização do Brasil, do começo de um aparecimento de indústrias mesmo. Então, é um momento em que a rede começa a ser associada a algo atrasado, a algo arcaico, a algo artesanal, a algo de pessoas pobres mesmo. Então, aí, essa ideia do preguiçoso começa a aparecer. Aqui é uma outra imagem do mesmo período, que aí sim é uma crítica bem forte, chamada Dormiteca Vitalícia. Então, você tem ali o senhor Semana à direita, à esquerda o moleque, e aí, conforme o texto diz: Dormiteca Vitalícia. A estampa acima mostra a perspectiva de um salão mandado preparar pelo Dr. Semana, que aproveita este ensejo para agradecer ao senhor Comendador Lagos a sua presente coadjuvação, fornecendo grátis as redes que figurarão na sua bela exposição dos produtos cearenses. Apesar de não lhe encomendarem o sermão, o moleque da semana, que, como todos sabem, peca por muito abelhudo, encarregou-se de embalançar as redes dos velhos dormentes, o que fez cantando: só dorme na cama o baixo empregado, mas dorme na rede quem é do Senado. Senhora Santana, senhor São Joaquim, no primeiro do mês, lembrai-vos de mim. Sossega, senador, dorme descansado, não receis perder o teu ordenado. Então é uma clara crítica a esse estado de que o Senado brasileiro não faria nada, seguiria dormindo na rede desse modo preguiçoso. Agora, tem um dado aí também que passa um pouco despercebido e que remete um pouco aos comentários que vocês dois fizeram agora, que é essa frase aqui em cima, né? Agradecer ao senhor Comendador Lagos, fornecendo grátis as redes que figurarão na sua bela exposição dos produtos cearenses. Então, aqui é uma das primeiras associações também da rede com o Ceará e, por consequência, que é uma invenção futura, com a região nordeste do Brasil. Então, há uma coisa aí também que a gente não pode deixar de ter em mente, que é uma certa consciência de que o sudeste do Brasil, Rio e São Paulo especialmente, cidades que era ainda a capital, Rio e São Paulo, já um polo comercial e do capital, era um lugar mais desenvolvido economicamente, culturalmente, isso é uma ideia preconceituosa, claro, do que o Nordeste, um lugar que representava o passado colonial, que representava Salvador, que representava o lugar da chegada dos portugueses. Então tem aí já uma hierarquia dos fazeres. Então, assim, desde aí para frente, o Nordeste vai ser comumente associado ao têxtil, à artesania, ao artesanato, entre aspas, à arte popular, ao folclore, Ariano Suassuna, etc., 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 enquanto o Sudeste vai ser o lugar do modernismo, da Escola de Belas Artes, da Semana de 22. Então, assim, eu não estou dizendo que eu exatamente endosso isso, pelo contrário, dando um passo para trás e observando como essas tradições são todas inventadas, como isso não se dá de um modo orgânico ou de um modo desinteressado. Era interessante para o Sudeste excluir o Nordeste dessa ideia de Brasil industrializado, e era interessante depois também para um grupo de diversos intelectuais nordestinos, como Gilberto Freire, Câmara Cascudo, mesmo Jorge Amado, a mostrar que o Nordeste era diferente, era um outro Brasil. Era um Brasil que tinha um pé na Casa Grande ainda, que era um Brasil bem diferente do Brasil de São Paulo e do Rio de Janeiro. Como exemplo disso, a gente tem aqui esse artista, que é um artista muito importante, que estava numa exposição aqui no Mar, que Clarissa Diniz fez a curadoria. Se ela estivesse aqui, ela saberia falar dele muito melhor do que eu, que é Vicente do Rego Monteiro, que é um artista que ele nasce em Pernambuco, em Recife,
vive um tempo em Paris, depois ele volta para o Brasil, faz uma exposição em Recife e uma exposição no Rio, em São Paulo, 1920, ou seja, antes da famosa Semana de Arte Moderna de 22. E é muito interessante, porque é um quadro chamado A Rede do Amor Culpado. Então, ele vem de uma história, até trouxe aqui, né? Segundo, porque assim, ele faz essa imagem e depois dessa imagem entra numa publicação que ele faz em 1923, chamada Lendas, Crenças e Talismãs. Então ele fala um pouco, a imagem diz respeito a uma narrativa sobre o nascimento da lua, fruto da relação de amor entre dois irmãos. A irmã, impedida de armar seu irmão, um dia o visita durante a noite em sua rede. A aquarela mostra, portanto, o cenário onde as ações centrais da narrativa se desenrolaram. Enfim, é um amor incestuoso, digamos assim. O que é interessante a gente pensar é que o Vicente do Rego Monteiro, pensando nessa condição de Brasil, é um cara que nunca, na vida dele, adentrou um agrupamento, uma aldeia indígena. O Vicente do Rego Monteiro, ele estuda em Paris, ele percebe em Paris o boom, diz que a gente chama de orientalismo, né? Ou seja, imagens dos europeus, dos franceses, que estão imitando a arte japonesa, a arte chinesa. Ele começa a fazer composições como essa aí, que tem os traços mais orientais, na verdade, do que indígenas. Não à toa, esse coque de cabelo, né, definitivamente não foi de uma tribo tupi-guarani, de uma tribo tupinambá que ele, né, se apropriou. Então, o que o Vicente de Rego Monteiro percebe é, tendo esse boom de exotismo e de orientalismo na Europa, e tendo ele também, isso é um fato, estudado as cerâmicas que estão no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro, aqui do nosso lado, inclusive, ele cria imagens que representam os indígenas sem ter nenhum contato com eles. É uma espécie de boom, é uma espécie de fama, é uma espécie de interesse desse recorte histórico. Isso aparece tanto aqui, então pense assim, que são obras que ele possivelmente produziu na França e expôs aqui, quanto aparece posteriormente também nesse livro, que é um livro não à toa, todo feito em francês e publicado exclusivamente na Europa. E é muito interessante perceber também que anos depois, nos próprios anos 20, o Vicente do Rego Monteiro não pinta mais nada indígena. Então era um assunto que passa, é uma espécie também de... E é muito interessante a gente perceber isso, porque o Rego Monteiro é o primeiro artista brasileiro que a gente está vendo aqui. É interessante perceber como a gente tem uma série de artistas, desde o modernismo, que vão representar o Brasil fora do Brasil. Então eles estão interessados em representar uma ideia também, que é uma ideia que o europeu, eurocêntrico, acha que é o Brasil. Então, por que não representar essas imagens? E que é algo também que a gente vê num outro artista do mesmo período, que nasce em outro lugar, que é o Manuel Santiago, que é um artista que ele nasce em Manaus, ele estuda em Belém, com um artista chamado Teodoro Braga, depois vem para o Rio de Janeiro, estuda na Escola de Belas Artes. E é muito interessante porque assim, o Vicente do Rego Monteiro, ele vai ser o tempo inteiro elogiado pela crítica, porque a forma dele, o modo de pintar, é uma forma moderna, ou seja, ele não é um acadêmico representando isso de modo fiel. Ele é um cara que está, de certo modo, desconstruindo a imagem. Mas você veja que a rede, eles são verdes, não tem uma perspectiva muito clara, etc. Já Manuel Santiago, não. Ele é um cara que ele efetivamente tem uma relação com a cultura indígena, ele efetivamente pesquisou isso no Pará, em Amazonas, mas a forma dele é muito mais clássica, muito mais acadêmica. Então, os críticos destroem ele sempre que eles podem, falando que ele é um pintor careta, digamos assim, que ele não poderia nunca representar o Curupira com essa forma humana. E, ao mesmo tempo, que parece mais um fauno até, né? Que, ao mesmo tempo, é interessante perceber como que o Manuel Santiago faz essas imagens, tanto no Brasil quanto na Europa. Por causa desse quadro aqui, ele ganha uma bolsa, vai para Paris. Em Paris, ele faz outras diversas cenas indígenas, que eu não trouxe aqui. A idade do quadro é em 26. 1926, tem quase 100 anos. Então é interessante perceber, assim, aqui no caso, o Marajoaras, né, que ele pega o tema da cultura marajoara e faz essa cena das pessoas produzindo vaso. Só que, ao mesmo tempo, gente, quando você pega a cultura visual, as imagens desse período, isso parece muito uma pintura neoclássica, digamos. É quase uma Grécia, só que com indígenas brasileiros fazendo os vasos. Só que, diferente do Vicente do Rego Monteiro, o Manuel Santiago tem sim, desculpa, esse texto é enorme, mas é importante para a discussão, ele tem sim uma reflexão sobre o que seria essa arte brasileira. Então ele dá uma entrevista nos anos 20, antes para a Europa, que ele fala, vou pular umas partes para não ser muito tedioso no meu diário para sempre, mas assim, ele fala assim,
Há muito em começo, é bem verdade, mas há uma tentativa auspiciosa de arte brasileira. Os nossos artistas, pintando as nossas coisas, vão lentamente se libertando das impressões trazidas da Europa, que não se adaptam à grandiosidade do cenário brasileiro. Atenção para isso, tá? Essa primeira pessoa do plural. Os nossos artistas, a nossa arte, aí depois ele vai... A nossa paisagem, o nosso ambiente, a nossa gente, as nossas lendas, o sentimento tradicionalista do povo tem um cunho individual rigorosamente caracterizado que não se confunde com o que é alheio. As nossas lendas são um manancial riquíssimo de emoção e até agora estão quase virgens de interessar a atenção dos pintores, voltados totalmente para o que os outros povos, as outras raças fizeram. Não basta que um pouco possua 2 ou 3 grandes pintores. É preciso que cada grande povo gere a sua arte, representativa das tendências e sentimentos da sua raça. Um grande pintor, à moda francesa ou espanhola, nascido no Brasil, não terá a metade da atuação que teria se fosse um pintor brasileiro. Sim, porque já é tempo de pesquisarmos, indagarmos, perquirirmos, até realizar obra nossa, capaz de apresentar o nome do Brasil como país que possui arte própria. Não é uma tendência vã. Mesmo na América, há nações que possuem uma arte perfeitamente individualizada. O México, por exemplo, se apresenta na competição mundial de valores artísticos com uma arte bem definida, bem acentuadamente sua, nas grandes linhas como nos menores detalhes. Os vestígios de uma arte elementar, nos apetrechos de guerra, nos adornos festivos de indumentária e na cerâmica indígena, reunidos em exemplares preciosos, colhidos em vários pontos da Amazônia, especialmente na ilha de Marajó, são fortes motivos emocionais e pictóricos que os nossos artistas não têm o direito de desprezar, etc, etc. Então, assim, é interessante pensar que isso é um projeto ideológico, na verdade, do que deve ser a arte. Então, a gente tem que olhar para o que é nosso. Só que o problema desse Brasil gigante é o que é nosso. Tomar chimarrão na praça em Porto Alegre é um costume brasileiro do Sul. Isso é meu, isso é nosso. Então, o que me interessa pensar aqui, seguir pensando, é como isso é uma grande ficção, na verdade. O nosso, na verdade, não existe, assim, porque é tudo muito grande e a ideia de pertencimento, como a própria fala do José, né, foi agora, como ele falou, eu conheço o Nordeste inteiro, mas ele é tão brasileiro quanto eu. Então, é o Nordeste dele, é o nosso Nordeste. Então, de onde que vem essa relação entre geografia, pertencimento e imagem? Vai, você tinha uma pergunta? Sim, me chamou muita atenção a pintura do Rego Monteiro, porque eu acho que a crítica que você fez eu acho muito válida. Assim, ele está na Europa, não viveu numa comunidade indígena e faz esse quadro por conta desse boom, desse movimento, talvez por interesse comercial disso, por interesse de... Mas, pensando que ele está na semana no início do movimento modernista brasileiro, e eu acho até que os indígenas teriam a ver com essa, talvez trazer uma, digamos assim, um povo, como se os brasileiros fossem esses orientais que migraram e não seria esse povo novo, fosse esse povo antigo que tinha uma cultura milenar e que talvez ele quisesse fazer essa valorização. Eu acho... Acho difícil, entendo o que você está falando perfeitamente, mas acho difícil na medida que essa discussão, por exemplo, dessa ancestralidade, essa discussão de que a migração da Ásia é uma discussão mais recente do que o que ele está fazendo aqui. Agora, quando você pega... Eu trouxe um exemplo só, é ridículo discutir isso com um exemplo. Se você pega assim, 30 imagens dele do período, tem mais são citações muito claras a gravuras japonesas, entendeu? O que, por um outro lado, só um instantinho, Zé, o que, por outro lado, também, isso é muito genial na medida que consegue plasmar tradições muito diferentes, sabe? Então, é óbvio, ele tem o valor dele, é um pintor importantíssimo. Eu só estou pensando um pouco de modo crítico, porque, por exemplo, toda essa construção da arte moderna brasileira é de que os artistas tinham relação com a terra, o Portinari pintava o homem do café, o homem do povo, só que são pessoas que apresentam imagens do povo, mas estão todas aprendendo na Europa. Então, assim, que povo é esse? Então, só para a gente ter um pouco isso na nossa cabeça. Ele se apropria de tal maneira da cultura oriental que até os troncos das árvores lembram esse ideograma japonês. Exatamente, lembra, exatamente, lembra assim. Lembra assim. Então, assim, aí a gente chega nessa discussão sobre modernismo e Brasil e qual o lugar da rede no meio disso, num caso que eu vou falar breve sobre ele, porque é um caso que merecia uma fala inteira sobre ele, que é complexo,
que é um texto que para mim é muito difícil a leitura também, que é o famoso livro do Mário de Andrade, Macunaíma, livro de 1928. Macunaíma, que é uma espécie de anti-herói brasileiro também, é um homem que nasce, como o Mário de Andrade fala, na Mata Virgem, é um grande malandro, como o Mário de Andrade fala, que é o subtítulo, Macunaíma, o herói sem caráter, né? É um grande mentiroso, digamos assim, e que, claro, tem uma série de desventuras e acaba parando na cidade de São Paulo, que é a São Paulo do Mário de Andrade, a São Paulo dos anos 20, atrás da Pedra Muraquitã, dá tudo errado, ele volta para Mata Virgem, digamos assim, onde ele morre. Mas anteriormente a isso, só para a gente pensar essas buscas pela rede e como que a rede vai sendo cada vez mais regionalizada, ou seja, percebam que no nosso primeiro movimento, rede igual a Brasil, no segundo movimento, rede igual a algumas áreas do Brasil, né? Não é mais um Brasil qualquer. O Mário ele faz uma famosa viagem pelo norte do Brasil, né, no ano de 1927. Então, ele faz entre maio e mais ou menos dia 15 de agosto, ele faz uma viagem que ele vai subindo do Rio e percorre Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Amazonas e, no final, Peru, Bolívia e volta. Então, o Mário também é um caso curioso, que ele nunca saiu para a Europa, o máximo que ele foi é até a Bolívia. E aí o Mário tem um diário, que é um livro, enfim, maravilhoso, que era para ser um livro que ele nunca conseguiu organizar para publicar, que é um diário de viagem. E aí ele tem uma série de fotografias também, e essa aqui é uma fotografia que eu trouxe, contei lá no IEB, né, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que ele fala rapidamente da rede, então, assim, Proa do Índio do Brasil, que é o nome do barco, se enxergando bem a vida do Gaiola, que é o nome dessas redes, desses barcos cheios de rede, que hoje existem na região norte. Rede de dormir na sala de jantar, na terceira classe, gente vivendo com bois. Então, o Mário o tempo inteiro vai apontar nas anotações dele como que a rede é uma coisa que aparece, mas como que aqui, nesse caso, ela é muito circunscrita a uma classe específica dos que podem dormir na sala de jantar. Agora, é interessante porque o Mário ele escreve Macunaíma, e na primeira introdução do Macunaíma, ele fala que Macunaíma foi um livro escrito na rede entre cigarras e cigarros. Então, a ideia também de que você tem, voltando para o nosso sábio Debré, lá do começo, que o intelectual brasileiro é esse intelectual que tem assim, outro tempo deitado na rede, escrevendo, produzindo. Tem aqui uma gravura do Lazar Segal, que é um artista da Lituânia, grande amigo do Mário, que faz, né, não à toa, está escrito ali embaixo, né, Mário na rede, e aqui a fazenda, então é um lugar que era comum aos dois, e ele nesse momento de criação, sol ao fundo, vegetação seca, assim como sabe o Debré, entre o olho fechado e o olho aberto, produzindo o que seria o Macunaíma. E o Macunaíma é um livro que ele esgota rápido inicialmente, é uma edição muito pequena, mas logo que ele sai, todos os críticos de literatura de São Paulo escrevem a respeito do livro, e é um livro que muitas vezes vai mostrar o contraste entre a rede do Macunaíma, que é onde ele nasce, que é onde ele fala a famosa frase dele, que é ai que preguiça, né? Que ele fala o tempo inteiro no livro, né? Ai que preguiça, ai que preguiça. E o Macunaíma tem vários contrastes quando ele chega em São Paulo. E em São Paulo ele vê uma rede, que o Mário fala que é uma rede diferente, que é uma rede horizontal colocada no chão, que é uma cama. Então, assim, tem um momento que o Macunaíma tem uma cena de sexo, se não me engano, com 2 mulheres ou 3 mulheres, e aí, no caso, ele fala que ele não consegue se adaptar a esse novo tipo de rede. Então, a rede é cada vez mais vista como uma coisa de um passado, e é muito interessante que no filme do Macunaíma, que é incrível, quem não viu, veja, tem inteiro no YouTube, do Joaquim Pedro de Andrade, que não à toa é sobrinho-neto, né, do Mário de Andrade, então por isso que ele também conseguiu fazer o filme. Nas cenas de sexo no Rio de Janeiro, que o filme se passa no Rio, não em São Paulo, essa rede vermelha é colocada em cima da cama. Então, é uma ideia de que ele não consegue se adaptar ao caráter civilizatório da cama, ele tem um pé numa ideia, né, de primitivo, um pé nessa mata virgem e um pé nesse mundo já ocidentalizado, moderno, enfim. Agora, então, como a gente está vendo, a partir dessa terceira década do século XX, a rede vai entrando em vários outros discursos sobre o Brasil. Então, assim, aqui, uma das tradições mais comuns da representação da rede, que é a associação entre a rede e a tragédia do Nordeste, a tragédia da seca.
Então, aqui é uma imagem Cândido Portinari, o enterro na rede. Então, assim, essa mulher, tal qual uma Maria, né, chorando pelo filho morto, não necessariamente pelo filho, né, mas por um ente querido morto na rede, e esses homens gigantes, né, com esse corpo monumental, carregando essa rede num espaço árido, num espaço que a figura e o fundo se confundem. Agora, mais uma vez, você teve no Nordeste algumas, tem até hoje, grandes secas, mas tem um livro muito bom, vocês deviam dar uma olhada também, do Durval Ribeiro Muniz de Brito, chamado A Invenção do Nordeste, em que ele fala como que tanto a história sudestocêntrica, né, tanto os historiadores do Sudeste, quanto os intelectuais do Nordeste se apropriam da seca e dos problemas também da seca para criar essa imagem plasmada de que todo o Nordeste é igual a seca e miséria. Quando você tinha senhores do engenho ainda no Nordeste, meados do século XX, produzindo, escravizando pessoas, como você tem até hoje uma cultura coronelista no Nordeste, ou nos Nordestes, como eu gosto, até hoje. Então é interessante pensar como essas imagens criam também algumas teorias e criam algumas ideias sobre cultura, sobre identidade brasileira que permanecem. Então, por exemplo, quando você tem João Cabral de Melo Neto, né, como o Zé falou, Morte e Vida Severina, que logo no começo ele fala sobre a morte na rede, e essa capa feita pelo Caribé, grande artista argentino / baiano, morava lá em Salvador, não à toa a capa é a rede, porque nada mais justo para falar de morte e vida do que a rede, que é onde, por exemplo, Macunaíma nasce e onde, como ele comentou também, até hoje corpos são enterrados. Então a rede consegue reunir um prazer da vida e uma tragédia da vida num elemento só. Quando Morte e Vida Severina vira um programa da Globo, um filme para a TV dos anos 80, com Elba Ramalho, etc., mais uma vez, tem várias cenas, eu analiso na tese, enfim, do enterro na rede, né? Sempre muito cantado. E até você chegar, finalmente, no único livro da história, não só do Brasil, mas do mundo, digamos assim, que fala sobre a Rede de Dormir, que é um livro desse antropólogo maravilhoso, que é Luiz da Câmara Cascudo, que é antropólogo de Natal, no Rio Grande do Norte, grande folclorista e grande pesquisador de tradições locais e de objetos tidos como brasileiros ou tidos como nordestinos. Então, a Rede de Dormir, ele faz um levantamento histórico de quando se começa a utilizar a rede no Brasil. Ele consulta, eu pude pesquisar, por exemplo, na casa dele, tem todas as cartas que ele recebeu, ele manda telegramas para vários intelectuais do mundo, perguntando, e aí, tem rede aí, né? Manda carta para a gente na Suécia. Tem rede na Suécia? Respondem, não, não tem. Tem rede no Japão? Não, não tem. Aí ele conclui que a rede é um fenômeno essencialmente latino-americano, com variações, e conclui também, claro, que nesse período, nos anos 59, já era uma coisa mais comum, por uma questão industrial mesmo, e de estrutura econômica no Nordeste do que no Sudeste. Então é muito interessante o levantamento de anedotas como essa que o Zé contou do cachorro, que chegou com a rede. Tem uma anedota, por exemplo, da cobra, tem a questão uterina, que ele falou ali também. Tá, lenda e anedota é quase a mesma coisa. Então, assim, tem a questão uterina que ele falou ali também da serpente. Então, tem uma série de narrativas que ele compila. Então, assim, é tanto um livro de história antropológica quanto um livro de compilações de textos. Tem Lídia Fagundes Telles, tem Jorge Amado. Então, é um livro que, para essa pesquisa, por exemplo, foi essencial. Agora, o que é muito interessante perceber é que, mais uma vez, esse livro é uma encomenda do Assis Chateaubriand. Então, assim, que também é nordestino, mas é uma encomenda, mais uma vez, do Sudeste para uma circulação aqui. Quando você pega as cartas do Assis Chateaubriand com Câmara Cascudo, é até cruel, porque Chateaubriand fala assim, escreve um livro sobre qualquer coisa sua aí do Nordeste, pode ser tapioca, pode ser cachaça, pode ser rede, o que você quiser. Então, também tem uma espécie de exotismo aí também nessa construção desse imaginário em torno do Nordeste. E aí a gente chega também via Câmara Cascudo, num episódio como esse, que é muito bacana, que é muito curioso, que em 74, no auge da ditadura militar, os Correios do Brasil resolvem lançar uma série de selos sobre cultura popular no Brasil. E aí um dos selos é esse desse artista chamado E.Gato, que é um artista baiano, que eu não encontro muito mais informação a respeito dele, ele ganha esse edital. E um dos selos é a Rede de Dormir. São 4 selos: Rede de Dormir, Mestre Vitalino, Literatura de Cordel e As Rendas de Bilro.
E aí essa é da Rede Dormir, e quem faz o edital, e quem julga o edital, é ninguém mais, ninguém menos que o Câmara Cascudo. Então, assim, é pensar como que esse projeto dele, também de mostrar a vinculação da rede com o Nordeste, efetivamente tem uma reverberação em outros tipos de produtos, como esses selos, e contribuem também com essa associação que a gente tem até hoje da região com a cultura popular, entre aspas, o artesanato, a arte popular, etc., etc. Agora, por outro lado, ampliando um pouco essa discussão e pensando já nessas aparições da rede fora do Brasil, mas ainda associadas, de certo modo, a essas ideias regionalistas, né, tem esse episódio que é muito interessante também, que é uma encomenda feita pela Trienal de Milão de Arquitetura, em 1964, para o Lúcio Costa, para ele fazer alguma obra, digamos assim, porque era o pavilhão do Brasil. Então, era a 13ª edição da Trienal de Arquitetura de Milão, o Brasil nunca havia participado dela, e aí o Lúcio Costa é convidado para fazer algo. O tema da Trienal era o tempo livre, e aí o Lúcio Costa, por não ter dinheiro também, ele fala isso em umas cartas, ele cria esse projeto aí, chamado Riposatevi. Então, assim, Riposatevi, em italiano, seria algo como repousai-vos. Então, ele pega o ambiente do Brasil, que era uma sala um pouco sinuosa, como essa aqui, né, tem umas entradas assim, coloca no chão uma espécie de não é um carpete, mas é um piso feito com sisal, espalha no espaço 14 redes, todas elas com as varandas, né, com essa parte que escorre, digamos assim, essa espécie de entorno dela branca, e as redes coloridas, geralmente com as cores primárias, e coloca nas paredes 2 tipos de fotos. Ele coloca fotos feitas pelo Marcel Gouthereau, que é o fotógrafo francês oficial do modernismo no Brasil, né? O cara que fotografa Brasília, que fotografa, a pedido do Ministério da Cultura e do IFAM, diversas manifestações tidas como populares no Brasil. Então, ele coloca ao lado das redes imagens de praias do Ceará e imagens de Brasília sendo construída. Então, aí, de certo modo, o Lúcio Costa, claro, um dos responsáveis pelo grande projeto de Brasília, ele também se instaura e se coloca na história da arte. Então, assim, você tem um Brasil que ele é tanto moderno, digamos assim, não à toa constrói uma capital no meio do deserto, como ele mesmo fala, mas, ao mesmo tempo, ele está afincado em valores tradicionais, em valores regionais, inclusive, e aí você tem uma imagem como essa do Gouthereau, de Aquiraz, no Ceará, que é uma imagem de Gouthereau, vai intitular depois de pescador dormindo na grande rede, né, que ele deita nessa área, um jangadeiro, né, que deita nessas 2 cordas que lembram uma rede. E aí ele vai escrever no catálogo da Trienal, defendendo um pouco, né, a respeito do trabalho dele. Então ele fala assim: o tempo livre, em termos brasileiros, pode ter como símbolo a rede e o violão. A nossa participação na Trienal deverá custar pouco devido às circunstâncias. Poderá, todavia, resultar atraente e útil pela sua singularidade. O ambiente é ocupado apenas por 14 redes e alguns violões. Esse ambiente poderá ser útil aos visitantes que desejem repousar e, pelo seu aspecto insólito, atrairá a curiosidade de todos. Aí ele fala dos ganchos, enfim. Aí ele fala assim: as 2 fotografias de jangadeiros com velas em fundas, reproduzidas nos painéis, provêm da mesma região de onde procedem as redes. São meios de trabalho que vão desaparecendo e que poderiam ser utilizados no esporte regional, de modo que a tradição e a atividade seriam conservadas. As redes de algodão serão de 2 cores com as varandas brancas. Uma fotografia de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a plataforma rodoviária e o eixo monumental, será exposta para mostrar que essa mesma gente que passa o tempo livre na rede, quando o tempo aperta, é capaz de construir em 3 anos uma capital no deserto. Então, é interessante pensar esse termo que eu gosto muito, até uma curadoria que tinha esse título, Quando o Tempo Aperta, como tem uma reflexão muito grande sobre o que é o trabalho e o que é esse tempo livre no Brasil. Então, não à toa tem não só as redes, como também você tem os violões para o público poder dedilhar. Então, é um projeto, enfim, que é muito peculiar, que poucas pessoas comentam o projeto do Lúcio Costa, e que, muito curiosamente, já vindo para o campo disso que a gente pode chamar de arte contemporânea, se aproxima desse projeto do Hélio Oiticica, que ele faz em 73,
que é a Cosmococa 3, Jimi Hendrix War. Então, assim, o Hélio Oiticica, nos anos 70, enfim, esse grande artista, não só do Rio de Janeiro, mas, enfim, brasileiro, né, digamos assim, que ele, nos anos 70, vivia em Nova York, ele tinha ganho uma bolsa do Museu Guggenheim e fazia várias experiências efêmeras na casa dele, no apartamento dele. E uma das experiências que ele fez com o Neville de Almeida eram as Cosmococas. Então, ele fez uma série de desenhos utilizando cocaína sobre diferentes objetos, fotografias desses desenhos. Ele criou um projeto com projeção de slide. Então, você teria 4 projetores de slide, projetaria em cada parede essas imagens, e você teria alguma coisa sensorial juntas, o que interessava ao Hélio, essas obras que moviam com todos os sentidos. Então, aqui no Jimi Hendrix você tem o Hendrix War, que é esse LP tocando, né, que aparece aqui na imagem, tocando de fundo, e essas redes. Agora, o que é muito interessante no Hélio, e eu acho que ele serve como um bom trampolim para o nosso terceiro e último vai e vem, é que enquanto toda a geração anterior a ele é muito preocupada, né, como a gente está vendo do final do século XIX até meados do XX, com colocar a rede como sendo do Nordeste, ou do Rio Grande do Norte, ou, enfim, ou como o Lúcio Costa faz, né, do Ceará, dos jangadeiros, enfim, o Hélio não tem uma preocupação com um pertencimento regional tão forte. Pelo contrário, em nenhum momento nos textos dessa obra ele vai falar que a rede é um elemento brasileiro. Ele fala que a rede é um objeto de descanso. E ponto. E ele é muito mais interessado, eu acho, uma coisa que ele fala num outro texto chamado Brasil Diarreia, numa ideia de brasilidade que ele é mais esparsa, como se fosse uma diarreia mesmo. Essa ideia de pertencimento tão claro interessa a ele na medida que ela é desconstruída. Ele é muito contra essas gerações intelectuais que bateram no peito falando que o Brasil é isso e não é aquilo. Então, o Hélio tem, eu acho, assim como o Macunaíma do Mário de Andrade, pensando naquelas palavras do Oswald de Andrade, uma postura mais antropofágica, né? Mais de misturar diferentes culturas e falar que o Brasil é esse vômito, é essa diarreia, essa mistura de coisas. Então, essa Cosmococa me parece um bom exemplo disso. Você funde Jimi Hendrix, rock and roll, cocaína e as redes, que são objetos que claramente não têm nenhuma relação exatamente de pertencimento geográfico. E daí, num terceiro e último momento aqui dessa fala, a gente pode perceber também como alguns artistas contemporâneos vão utilizar, assim como o Hélio, ou assim como esses artistas que pensam um pertencimento identitário, vão usar as redes de diferentes maneiras. Então, eu trouxe aqui uma seleção de obras, e aqui uma parte mais rápida também, de pessoas que pensam esses diferentes pontos de vista. Aqui, por exemplo, um artista como Luiz Braga, que é um fotógrafo de Belém do Pará, toda a vida registra a rotina do estado do Pará, e aqui tem esses barcos, são esses barcos muitas vezes ainda chamados de gaiolas, e que não necessariamente uma gaiola porque é um barco mais moderno, mais tecnologicamente mais avançado, digamos assim, ou diferente, e em que as pessoas fazem muitos trajetos pelos rios ali, pelo próprio Rio Amazonas, de cidade para cidade dentro dele. Então, quando Luiz Braga produz uma foto como essa e chama de barco em Santarém, esse pertencimento dele à região acaba aparecendo, e não à toa também esse colorido, enfim, tem esse aspecto, esse cromatismo que interessa tanto para ele na fotografia. Que é um caso, por exemplo, que essa mesma ideia de pertencimento geográfico ou identitário aparece também na obra do Ernesto Neto, né? Aqui, no caso, é uma obra sem título, de 2013. O Ernesto Neto é um caso que eu acho interessante de ter falado com vocês já, porque é um cara que eu entrevistei para a tese. Eu tive o trabalho de, com o Ernesto Neto, ler todos os catálogos que escreveram sobre ele, e é muito curioso como o discurso dele é um discurso um pouco cambaleante também, no bom ou no mau sentido, isso depende da cabeça de cada um, porque o Ernesto, ele inicialmente é muito relacionado com as obras da Hélio Oiticica e da Lygia Clark. Ele muito inicialmente fala um tempo inteiro de dele como um certo devedor de uma tradição, entre aspas, né, lembrando, inventada, do que seria a arte contemporânea brasileira. Mas em dado momento dos anos 2000, quando o Ernesto faz exposições cada vez maiores, enfim, na Dinamarca, faz exposições no Guggenheim de Bilbao, ele começa a dizer que o trabalho dele não tem um pertencimento ao Brasil, mas que tem um pertencimento, na verdade, à existência humana, que ele não está preocupado com esse dado geográfico. Por mais que ele se utilize de elementos como peças de camelô no Rio, redes, então o discurso falado é um, claro, mas o resultado, enquanto obra, é outro.
E, ao mesmo tempo, é muito interessante você perceber como que, recentemente, como ele deve ter falado com vocês, quando ele começa a convidar diferentes indígenas, especialmente os Runicuim, para entrar nas obras dele, o discurso dá um terceiro turning point, né? Então, agora sim é um trabalho que está preocupado claramente com o Brasil, com a preservação, questões religiosas, ecológicas, e que é muito polêmico. Não sei se vocês viram, enfim, nessa última Bienal de Veneza, ele participou e convidou um grupo de indígenas para fazer um ritual com a ayahuasca na abertura. E há críticos de arte que admiram muito, há críticos de arte que detonam, que acham uma apropriação da questão indígena, enfim. Mas só para pensar como que esse uso da rede também ele é um uso tanto, acho, por parte dos artistas enquanto criadores de imagem, quanto me interessa muito também pensar o discurso de cada um deles quando dá uma entrevista ou quando escreve sobre o seu próprio trabalho. Porque é interessante a gente pensando já, vamos abrir uma janela Gentil Carioca, né? São todos os artistas representados pela Gentil Carioca. Você tem o Ernesto Neto, você tem a Mariana Nepomuceno, que é uma artista também representada pela Gentil, que tem um trabalho também com algo que remete com um trabalho artesanal, né? Com contas, com miçangas, e que cria essas redes que são muito coloridas, muito decorativas também, e redes também, obras que muitas vezes curadores e críticos rapidamente associam a certas ideias um pouco clichês do que seria o Brasil. Aqui uma exposição na Victoria Mural, que é lá em Londres. Ou você tem também um trabalho como, né, vocês vão falar com ele semana que vem, como Opa Vivará. Esse trabalho que é interessante, foi feito na Bienal de Taipei, lá em Taiwan, na Ásia, em 2014, chama Formosa Accelerator, que é um trabalho que eles já tinham feito aqui no Rio de Janeiro, que era o Self-Service Pajé, que você tem um círculo aqui com vários chás e as pessoas podem misturar os chás. Só que aqui eles criam uma estrutura que lembra o Aixing, que é o Aixing, né, chinês. Então faz esse octógono aqui e eles colocam as redes presas aqui. Então a pessoa pode ficar na rede e pode tomar o seu chá. E a ideia é que as pessoas desacelerassem nesse processo. Agora, é muito interessante quando a gente vê fotos desse trabalho, porque todo o tempo, e é um questionamento que eu acho, enfim, que eu sempre tenho, já conversei até com eles sobre isso, está todo mundo no celular nas fotos de trabalho, todo mundo tem gente com laptop trabalhando nas fotos. Né? Então é interessante pensar também até que ponto esse desejo de repouso, olhar a rede como lugar do aconchego, é algo que ainda é possível de ser feito em 2017 ou em 2014. Até que ponto a gente consegue se desligar e ter uma experiência, como o Hélio queria, dos anos 70, mas de lidar com todos os sentidos. Né? Não vou ler isso tudo, não se preocupem, mas eu acho só interessante ler o começo, que eles falam, o texto do Opa Vivará. Formosa Accelerator é um dispositivo relacional que mistura duas tradições indígenas brasileiras, a prática popular das pagelanças, encanterias, curanderias e as redes tradicionalmente usadas pelos índios como cama. As redes são um espaço ancestral do ócio por excelência. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, não entenderam o tempo do índio. Ficar na rede sem um tempo livre era considerada, pela ótica cristã europeia, um pecado capital, a preguiça. Mas para o índio, a fruição do ócio é um convite a uma integração com a natureza, uma temporalidade desacelerada na qual se produz o essencial, sem necessidade de acumular excessos. Nessa vontade especial para a Bienal de Taipei, o trabalho é contaminado pelas tradições taiwanesas, com seus rituais e uso do chá. Então é interessante pensar assim, como que esse discurso vai lembrar lá o discurso que a gente viu do Manuel Santiago, da nossa cultura, do nosso país, dos nossos índios, da nossa rede. Então é o nosso quem, de que povos indígenas eles falam. E até que ponto, como é interessante pensar que tem essa afirmação do português não ter entendido o ócio do índio, mas como ao mesmo tempo é interessante ver que não há nenhuma documentação de época de uma crítica exatamente ao uso da rede. Muito pelo contrário, tem vários viajantes no século XVI que elogiavam a rede, porque era muito mais prático você dormir e transportar a rede, mudar de lugar, enfim. Então, são coisas para a gente pensar. E aí, num último momento aqui dessa fala, eu queria trazer artistas que eu acho que veem a rede de uma outra maneira, que não olham a rede como um elemento, digamos assim, tropical, celebratório, brasileiro, solar, alegre, do aconchego, como ele falou ali, e vem a rede de uma perspectiva mais melancólica, trágica, mais cinza mesmo. Aqui, por exemplo, tem a Adriana Aranha, que é uma artista de João Pessoa, que mora em São Paulo já há algum tempo. Aqui uma exposição dela chamada Desvio, o Fim das Coisas, que é uma exposição feita lá em João Pessoa, na Paraíba, em que ela expôs alguns trabalhos, e alguns deles eram redes pretas. Então, no caso, ela disse que foi até um desafio conseguir fazer as redes, porque nenhuma rendeira queria fazer uma rede preta,
porque a associação da rede com preto é uma associação do azar, da morte. Então, ela fez uma rede, por exemplo, dessas retilíneas que eu mostrei, fez um grande buraco no meio, tendo uma rede impossível para se dormir. Então, tinha uma experimentação da cor e desse símbolo também, de como que você poderia relacionar rede e morte hoje em dia. Ou um trabalho também que eu gosto muito, estava nessa exposição que eu falei que eu fiz, o Quando o Tempo Aperta, do André Comatos, do Marcelo Cidade, 2 artistas lá de São Paulo, do Peso do Regime, que é um trabalho que eles fizeram propositalmente pela primeira vez na Galeria Gentil Carioca, aqui no Rio, para justamente provocar essa gentileza carioca, tropical, essa brasilidade colorida, digamos assim. Então, aqui é uma rede de algodão e no centro uma bola de concreto. Então, a rede rasga, o concreto vaza por baixo e contamina o espaço da exposição. Então, pensar também até que ponto, né, o Brasil não foi construído, já interpretando, né, assim, alegoricamente, a partir da destruição dessas culturas que aqui estavam, até que ponto o concreto de Brasília não se sobrepôs a várias vidas indígenas que poderiam estar ali ainda, se a gente tivesse um cuidado maior com o nosso passado, enfim, com o nosso mais que passado, com o nosso presente também. Aqui um trabalho do Armando Queiroz, que é um artista de Belém do Pará, super importante também, que faz trabalhos que são bem inteligentes em relação às questões indígenas no Brasil, chama Cântico Guarani. Então, um trabalho que ele coloca no espaço positivo uma série de redes fechadas e coloca essa luz negra. Então, você vê as redes nessa espécie de entreluz, e ele faz uma performance na abertura que ele anda com um difumador por entre as redes, numa espécie de, enfim, ritual lembrando os guaranis assassinados na região do Pará. Ou aqui um trabalho, por exemplo, do Jaime Laureano, de São Paulo, que faz esses mapas do etnocídio no Brasil, e escreve essas palavras: democracia racial, etnocídio, invasão, terra não descoberta e apropriação cultural, que, de certo modo, tem a ver com a minha fala aqui, né? Então, ele pega mapas antigos do Brasil, reconfigura alguns desenhos e insere palavras mais de uma crítica, enfim, cultural, de uma crítica histórica sobre a colonização. E aqui ele extrai de um mapa de um italiano do século XVI, que é a pessoa deitada na rede e essa construção aqui inclinada. Ou, por exemplo, também um outro cara de São Paulo, com o Rodrigo Bueno, que é um trabalho em que ele se apropria de um livro de fotografias um livro de fotografias sobre o Brasil dos anos 50, e ele coloca o livro numa posição na ateliê dele, de modo que os cupins vão lá e comem o livro. Então, ele faz uma sobreposição de uma mulher tecendo uma rede indígena e do processo de modernização e, enfim, construção das grandes cidades do Brasil, né? Então, o destruir isso para entrar isso aqui, e os dois, ao mesmo tempo, destruídos, ao mesmo tempo, enfim, simultaneamente, hoje em dia. E aqui, terminando com o que eu acho que é uma chave de ouro, digamos assim, que é um cara que eu admiro muito, que é o Tunga, que é um artista que viveu aqui no Rio de Janeiro a maior parte da vida dele, e que tem um trabalho que, por diversas vezes, a rede aparece de modo literal ou não. Aqui, no caso, é uma ação de 97 que ele fez na Paulista, salvo engano, na abertura do Itaú Cultural, era algum evento relacionado ao Itaú Cultural, então ele tinha que fazer uma obra que tinha um caráter público. Ele não queria fazer uma escultura, mas queria fazer uma obra efêmera. Então ele chama 100 homens que vão vestidos com essa roupa, de certo modo, clichê do que seria um trabalhador braçal, né, assim, no Brasil, e eles espalham no meio da Paulista essas redes, e junto às redes cada um tem um carrinho de feira, uma galinha, eles começam a cozinhar ali de modo improvisado e causam uma fricção, né, nessa rotina de São Paulo, que tanto tem medo dessa presença do trabalhador ocupando o espaço livre. E cada um tem um número também. Então, assim, é um ato efêmero, é muito inteligente, na verdade, e a gente tem essas fotos como registro. E talvez o que a obra mais famosa do Tunga, né, assim, enfim, importante numa esfera até internacional na época, ele foi o primeiro artista contemporâneo primeiro artista vivo, né, assim, a ser convidado a intervir na arquitetura do Louvre, lá em Paris. Ele faz esse trabalho chamado A Luz dos Dois Mundos, em que ele faz réplicas da coleção arqueológica do Louvre, então réplicas de cabeças. Então você tem aqui, deixa eu ver se eu trouxe boas fotos, calma aí. Você tem aqui uma série de cabeças presas nessa espécie de um trançado que lembra uns trançados indígenas mesmo, algumas cabeças feitas de ouro, outras feitas de bronze, mas cabeças assim, tanto com traços
greco-romanos, quanto com traços asiáticos, enfim, cabeças que pensam como os europeus foram colonizando e pegando objetos de outras culturas. Elas dão a sustentação do peso dessa rede aqui no centro, e aqui no centro você tem esse grande esqueleto sem cabeça. E eu acho que essa obra, para mim, assim, a minha tese, ela foi muito importante porque ela joga para o espectador uma dúvida também, você não sabe mais de quem é essa cabeça. É a cabeça do, entre largas aspas, nativo, é a cabeça daquele que invadiu, é a cabeça do colonizador ou é a cabeça do colonizado? Qual é o gênero desse corpo também? Tudo isso, de certo modo, se perde. Me parece uma crítica bem inteligente e bem potente, assim, tanto, claro, enquanto imagem, quanto interpretação, e que joga a gente num outro lugar dessa fala aqui, né? Se a gente começou lá com Debré e o seu sábio no gabinete branco, melancólico, tentando trazer o gabinete francês para o Brasil e percebendo que era impossível, que era calor demais, que era uma desorganização, entre aspas, para os padrões eurocêntricos do que é a organização. Por outro lado, a gente tem aqui o nosso Mário de Andrade, representado pelo Lazar Segal, no momento de escrita do Macunaíma também, então já um intelectual que se proclamava enquanto intelectual brasileiro, produzindo cultura brasileira também, sempre entre aspas, né? E, num último momento, o Tunga dando uma volta nessas duas imagens. Claro que não é uma citação a elas, eu conversei com ele, ele falou que nem conhecia aquela ali do Debré, mas, de certo modo, a gente pode colocar ele nessa relação e pensar como, em 2004, né, no século XXI, essa reflexão sobre a relação entre rede e história, sobre construções do Brasil, sobre invenções, tradições, é muito mais complexa, é muito mais cautelosa. E terminando, nesse nosso momento de crises, impeachments, golpes ou não golpes, etc., essa imagem que eu acho muito interessante, que quando estava quase terminando a tese, me mandaram, eu terminei a tese com ela, que é mais do João Luiz Guimarães, que é um fotógrafo, que escreve para o... não é para o Le Monde, escreve para o El País, publica imagens no El País, que é uma foto, enfim, que é muito interessante pensar como a rede é sempre um elemento maleável com o qual você pode apontar para o outro, digamos assim, acusar o outro ou acusar a si mesmo. Então, numa perspectiva de direita, a rede, como a gente viu no meme do começo, é o lugar da pessoa que mama nas tetas do governo e que gosta do PT, digamos assim. Enquanto, talvez, num pensamento de esquerda também radical, a rede é o lugar do patrão, da continuidade do senhor de engenho, representado pela bandeira do Brasil e pelas manifestações, por exemplo, com camisas da CBF nas ruas. Então, a rede me parece algo muito potente, porque sobre ela pode deitar qualquer tipo de discurso, e sobre ela também a gente pode ter muitos entendimentos de muitos Brasis dentro desse lugar enorme que a gente já chama por Brasil. Então, acho que era um pouco isso que eu tinha para contribuir com vocês. A gente pode, enfim, conversar no pouco tempo que a gente tem agora. Obrigado. Rafael, eu queria, sim, na verdade, eu acho que dividir uma inquietação. Né? Ontem, eu conversando com meu irmão, a gente discutiu várias coisas e, no final, a gente sempre fica com uma sensação que a falta de formação, né? Formação escolar também, universitária e tal, da maioria das pessoas, é que, no final, leva para as grandes questões. Porque quando você traz a questão de apropriação, os paradoxos, né, nas construções, né, de processos, né, de obra de alguns artistas, eu fico me perguntando se todo mundo tiver apropriado de saberes, né, aquilo vai ser aceito ou não por causa de uma manipulação ou não, uma aceitação de que, não, olha, a gente viu aquela obra, mas a gente acha que, pô, os instintos estão ali. Tanto que eu acho que quando ele sai lá fora, né, de repente questionam mais esse lugar de apropriação do que aqui mesmo. E aqui eu acho que a grande situação assim, que eu vejo ruim pra gente ainda hoje é essa falta de informação. Tudo que eu não consegui pegar no início, mas tudo que você foi falando, eu falei, pô, como é legal a gente estar aqui agora nesse momento com mais essa perspectiva de olhar, porque é isso que vai ampliar minhas perspectivas de mundo lá fora. E o que me interessa como brasileira, ou como uma ideia de identidade brasileira, que a gente, esse ano está nesse lugar, a gente leu Macunaíma, leu Iracema, e a gente está nesse lugar de ficar não determinando, porque acho que a ideia é essa, né? Então acho que a arte ainda, por mais que ela tenha mil paradoxos, acho que é bom que ela tenha sempre, acho que o mais importante é o contato com essas perspectivas, né? E aí cada pessoa e cada povo
poder escolher um lugar de conforto, né? De se sentir brasileiro ou não, né? Eu fico achando que a informação é que é o X da questão. Não, acho que sim. Obrigado pelo comentário, eu acho que sim. E esse tema da apropriação é um tema que eu acho muito interessante, que é muito polêmico também. E eu acho que é muito curioso pensar isso no Brasil, porque são tantas ou hibridismos ou, enfim, trocas ou intercâmbios, não sei como a gente pode chamar isso da melhor maneira, mas são tantas misturas, né? Que a coisa da apropriação é um tópico muito, é um tópico nevrálgico, né, digamos assim, é um nervo que a gente está lidando sempre. Enfim, que remete a mil debates, assim. Isso que eu falei da apropriação no começo é porque uma vez eu falar da minha tese, eu estava escrevendo ela ainda na UERJ, e uma pessoa estava assistindo uma aluna e ela falou assim, mas você mostra o Debré, você não vai falar que era um colonizador, que era, assim, filho da puta, não. Eu falei assim, olha, o Debré era um europeu, estava na onda colonizadora, com certeza, mas quando você vai ler o Debré nos detalhes, só pegar um exemplo, ele é totalmente contra a escravidão. Agora, ele quis fazer aquelas imagens, entende? Aí ele está errado que ele fez as imagens, tem que queimar o Debré, a gente tem que entender, porque também tem uma coisa que acontece muito com o anacronismo. Botaram que vou mostrar o Hans Thaler e falaram, Hans Thaler é isso. Será que em 2017 uma imagem totalmente colonial, preconceituosa, que é todo um índio canibal, etc. e tal. Em 1557, a gente não tinha, né, o Foucault, assim, não tinha essas discussões. Então acho que é legal a gente ver esse documento, sim, entender esse caldo histórico que eles têm, tentar olhar para eles, tentar entender algo desse momento, também fazer uma crítica hoje em dia, mas é porque isso é apropriação. Essa fala dela foi muito agressiva. Então eu lembro que eu mostrava os memes no começo, ela achava um absurdo eu mostrar aquele meme da Bolsa Família. Porque eu fico imaginando que essa coisa, a gente está discutindo também que a gente está iniciando um núcleo de estudos, e a partir de uma perspectiva, na verdade a gente, a partir de um encontro com o Milton Santos na Universidade das Quebradas, a gente quis criar um grupo núcleo, a gente está começando para entender um pouco, a gente se entender nesse percurso, a gente começou pela obra do Quilombo à Favela. Mas, na verdade, eu fico achando que a questão de apropriação, que o Brasil tem isso, essa mistura, tá na natureza. Eu não sei se é bom ou ruim, não. Até hoje mas a gente misturou. Eu acho que tem muito a ver com a colonização portuguesa e tal. Só que hoje eu acho que tem um tópico da apropriação que é sério, que é grave, que não é, eu acho que da arte tem algumas situações, mas eu acho que é quando entra a indústria. Exatamente. Aí, sabe, como a Farm fez, que aí foi horrível, entre outras coisas. Teve um outro, agora não lembro o nome, que eu até gosto dele, que ele é muito sanguinário, mas ele pega as fotos dos meninos em situação de tiro, mortes e tal, e coloca nos objetos, tem até um papapá o Rafuto. E aí, pô, aí eu acho sério fazer isso, né? O Sebastião Salgado, que é um cara que sempre volta dele. Sim, mas eu acho até que é sério, mas acho que quando chega na indústria... Tem outra coisa. E aí tem outras apropriações que eu acho que é de paladar, do pensamento, aí a gente tem as nossas mídias que a gente, enfim, estão sempre... E a gente fica, às vezes, rebatendo uma coisa de arte e tal, e isso talvez esteja muito no nosso jeito mesmo de formular as novas coisas, a contemporaneidade mesmo. E isso da apropriação da indústria, eu acho que é uma coisa assim a se pensar. Eu lembro que no começo da tese, por exemplo, eu tinha todo um romantismo. Por exemplo, eu queria muito, justamente pensar isso, passar um tempo com algum grupo indígena, que é essa coisa da rede e tal. A Duda, como antropóloga, ela assim, me jogou um balde de água fria e falou assim, olha, você está fazendo uma bobagem, primeiro, você nunca vai ter acesso a um grupo tão rápido. Segundo, assim, você vai trabalhar com um grupo de pessoas específicas, não vai contribuir para a sua tese que tem interesse nessa construção mais ampla do que é esse Brasil. Terceiro, que a maior parte dos grupos indígenas, a maior parte dos grupos indígenas do Brasil não faz mais as redes. É tudo industrial. Tá? Então, assim, para você conseguir um grupo, um povo, que ainda faça, tem que ir lá para o Xingu. Então, assim, Rafael, desiste, faz no futuro e tal. E é isso que a indústria eu fiquei pensando também em dado momento, né? Assim, mas, enfim, eu acho que são questões, sim. Isso do paladar é muito curioso, porque, assim, o meu namorado é português. Ele fala muito sobre isso, como a gente discute muito a apropriação de objetos, como, por exemplo, a rede, o turbante, etc. Ele sempre comenta como ele acha curioso que quando o cara está do paladar, ele não sente que eu, pelo menos, conheço poucas discussões a respeito disso, né? Então, é claro, por exemplo, tem agora aquele cozinheiro
aquele chefe, todo mundo fala, careca, qual é o nome dele? Lá de São Paulo, quer abrir um restaurante lá em Belém do Pará para falar da culinária amazônica. Isso é uma coisa. É Alexandre alguma coisa? A Paula? Hã? A Taula. A Taula, exatamente. Mas aí, por outro lado, assim, ele fala, ninguém sente o Brasil culpado de falar assim, vou comer um restaurante japonês hoje. Entendeu? Então ele acha que é muito louco isso também, né? Assim, como que, enfim. Quando eu teve a coisa do turbante, eu liguei para várias pessoas amigas, mandei vários áudios que as pessoas achavam, aí uma prima minha estudiosa, criou a cor da cultura, estava virando para mim, aí virou para mim e falou, vai ser complicado se começarem a proibir a gente de usar seda, de usar outros tecidos. Exatamente. Então, sabe, acho que isso que a gente tem que pensar. Agora, se uma indústria começa a criar uma série de turbantes, isso, aí eu já acho que aí a gente tem que pensar. Acho que é outra coisa. Mas é legal que você tem essas diferentes camadas. Vou estar falando que acabou. Tá bom.